está vivendo uma escravidão financeira. Você vai ter que lidar com isso quando você tiver que olhar para alguém que você ama, que está precisando de um remédio, de alguma coisa, e dizer, não dá, eu não tenho dinheiro. É você entender que você tem que tomar uma decisão. Se você quer continuar vivendo uma vida com essa frase na sua cabeça, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, ou se você vai olhar e falar assim, eu decido fazer diferente. Eu decido mudar minha realidade. Então, eu nem respondo essa coisa de não tem dinheiro, depois da aula que eu dei ontem, mostrando onde é que está seu dinheiro. Então, eu quero dizer para você tomar cuidado. Cuidado você que está com a confiança abalada, você que está se sentindo a pior pessoa do mundo. Eu me senti assim quando eu estava com dívida. Foi possível que antes não estava sendo possível. Olha, eu poderia dizer a viagem, mas que é. Mas não é isso que mais me pega. Dage, eu chorava todo dia. Eu parei de chorar, agora tô cheio de emoção. Eu chorava todo dia, não sabia o que fazer. De abrigo em casa. Eu tenho fundo de reserva também, que eu sei que é importante, que você me ensinou também, mas pra mim a maior conquista foi essa. Na comunidade, quando você perguntava o que você quer ser daqui a 60 dias, eu coloquei, eu quero não tomar mais remédio para dormir. Porque a preocupação que eu ficava me tirava o sono. E hoje em dia eu não tomo mais remédio. Então isso para mim já é uma grande coisa para mim. Antes de começar, ele me mandou uma mensagem. Boa sorte, mãe, você é capaz. Que bonitinho, eu vou chorar. Ele nunca tinha me falado isso. Vai chegar uma hora que você vai ter que dar um voto de confiança para você. Sejam mais que super bem-vindos à terceira aula e mais importante aula desse evento, a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, onde eu tô te mostrando o caminho que você agora vai começar a seguir para sair do caos financeiro, fazer o seu salário sobrar e fazer parte de uma geração sem dívida. Hoje eu tô aqui de GSD e muito mais, hoje muito mais do que em todos os dias. Você vai se agradecer por estar aqui ao vivo. Hoje é um novo começo na tua vida. Um novo começo, uma nova chance de você começar. Como eu sempre falo, hoje mais do que nunca, muito mais do que só falar que isso é possível, eu vou provar por A mais B mais C e até o Z do alfabeto, que se você decidir, ninguém pode te parar a ter esse resultado. Eu te chamei para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E aí, saiu? Tá sobrando? Graças a Deus, saí. Teve o aniversário do meu filho e da minha esposa, que era do mesmo dia. E a gente saiu para comemorar. Eu virei assim, Jaque, fica na paz que a gente vai comemorar. E está no orçamento. É um alívio com sensação de paz. Sair do caos emocional, psicológico, financeiro. Você saiu daquele caos e seu salário tá sobrando? Sim! Saí do caos financeiro e o salário tá sobrando. Você saiu do caos financeiro e fez seu salário sobrar? Sim, consegui. Sobra para eu negociar, sobra para eu curtir, sobra para eu viajar. E aí, saiu do caos financeiro, o salário tá sobrando? Graças a Deus. E a da GL? E aí, Rosicler, saiu do caos financeiro, o salário tá sobrando? Graças a Deus, graças a Deus. Os meus filhos, mãe, vamos dar uma passeada, vamos sair, vamos. Não tenha medo, que dá certo. Deu certo comigo, vai dar com você. E não quero mais voltar para o passado, não. Com a cabeça que eu tenho hoje, que você me ensinou, eu não volto mais. Eu tenho certeza, Dade, que eu não volto mais para o que eu era. Tenho certeza. E agradeço muito a você, a sua equipe. Parece assim, você tá no buraco. Quanto mais você faz assim para sair, mais você tá afundando, né? E você tendo uma pessoa assim para lhe ajudar é diferente. É como se me dá a mão, aí puxa você.
E hoje é a aula mais importante de todas, porque hoje eu vou te explicar como é que você consegue fazer isso sem precisar de mais dinheiro para isso. Eu vou provar que o dinheiro que você precisa está no teu bolso, você só não sabia ainda. Hoje você vai aprender comigo como é que você tem dinheiro de volta do banco. Então, temos um conteúdo denso para a aula de hoje. É importante eu te lembrar que a aula de hoje é a terceira aula, é a mais importante. Mas se você não viu a aula 1 e a aula 2, você tracei duas peças do quebra-cabeça. Porque na aula 1, e de fato essa semana ela é um curso gratuito com começo, meio e fim, onde eu te mostro esse caminho com começo, meio e fim. E o nosso começo foi lá na aula 1, onde eu te mostrei tudo que o sistema financeiro faz para te afundar nas dívidas. Então lá eu mostrei que seu salário devia estar em qualquer outro lugar, menos no banco, que você precisa negociar suas dívidas, que o banco não deveria mexer no teu salário. Eu expliquei por que é um erro ir no banco. E falei várias vezes, não vai no banco antes de ver as minhas 3 aulas. Expliquei o perigo que você corre a fazer sorteio de boleto, a querer entrar na justiça direto, sem nem saber o que você está fazendo. E expliquei também o quanto que você machuca você e tua família quando você vai cortar gasto ao invés de cuidar do que realmente está tirando dinheiro do teu bolso. Então, a aula 1 é uma aula onde eu tirei ali a venda dos teus olhos e te provei que o sistema financeiro inteiro é desenhado para te manter na dívida. Você só talvez não estava claro isso para você. E aí você acabava indo procurar eles. E aí, essa aula 1 está disponível ainda, você consegue ver ela por pouco tempo, então é importante que você veja as aulas na sequência. A aula de ontem, eu passei com um caminhão e provei por A mais B que você pode e deve retomar o controle do teu salário. E eu quero muito mais que, de novo, falar que isso é possível. Eu provei casos de tanto tipo diferente de que é possível proteger o salário, e eu vou botar de novo, porque se por um acaso você não viu, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou colocar para você agora. Sou policial militar aposentado. Banco hoje não manda mais no que é meu, entendeu? Eu sou servidora pública, já protegi meu salário, estou negociando, estou tranquila. Eu sou administrador de empresas. Quando eu protegi meu salário, foi fácil para mim começar a tentar negociar. Sou funcionária pública, sou professora do estado de Pernambuco. A primeira coisa foi a questão da proteção salarial. Vi uma notificação do Nubank para meu salário integral. Voltou para mim e eu te mostrei aí profissões diversas, homem, mulher, para você ver que não importa se você mora no Brasil e tem um CPF, a tua renda deve estar protegida. Isso foi uma das partes da aula de ontem. Você perdeu, você está sem essa peça do quebra-cabeça. Depois eu expliquei com todas as leis e regras que o banco é obrigado a negociar com você, é obrigado a tirar os juros abusivos que tem nas dívidas e obrigado a aceitar um plano de pagamento com dilação dos prazos, que é fazer algo que caiba no teu bolso. E também expliquei como calcular o valor justo das dívidas e como é que se negocia cada uma das dívidas do jeito certo, sabendo o que eu vou buscar naquelas dívidas. E hoje eu vou mergulhar aqui nas técnicas de negociação. Por isso que eu estou reforçando que se você não viu a aula 1 e a aula 2, você está sem 2 peças do quebra-cabeça e não adianta dar uma despertinha. Você precisa ver, tá bom? Quem ainda não viu, coloca aí pra mim no chat, eu vou ver. E quem já viu, fala, eu já vi. Só pra dar aí na cara de quem não viu. E por que eu tô falando isso pra vocês? Inclusive, vocês vão comentar aí, e eu vou até abrir aqui, que eu esqueci de deixar aberto. Vou pedir pra minha equipe soprar aqui no meu ouvido. Quantas pessoas já viram as aulas 1 e 2? Já passou de 40 mil pessoas que viram as aulas. E é bonito, eu, da GL, né, eu faço isso há algum bom tempo. Mas não tem como dizer pra vocês que eu não choro quando eu vejo os vídeos, até hoje, que eu não me emociono e que meu coração bate mais forte, porque é muito bonito ver você que está aí do outro lado dizendo que quer mudar, que quer fazer parte de uma geração sem dívida, que quer acabar com esse ciclo, que não quer ser mais feito de trouxa. Então, eu li os comentários de vocês, a minha equipe se esforçou ao máximo para responder o maior número de comentários. Então, é uma alegria muito grande para mim. Eu quero te dar de novo os parabéns por você ter decidido começar essa trajetória. Vamos começando a nossa aula de hoje, que eu quero antecipar para você que nós vamos passar por um universo de coisas. Quer falar comigo? Ah, eu pedi para a equipe soprar e não voltei, né? Fala de novo para mim. 30 mil pessoas já viram aula 1, 20 mil pessoas já viram aula 2. Então, parabéns pela sua decisão. Pedi para a equipe soprar para mim, porque talvez possa parecer assim, meu Deus, 30 mil pessoas, é uma cidade.
É uma cidade de pessoas decidindo mudar de vida. Isso, é por isso que eu tô de geração sem dívida hoje aqui. Porque é por isso que eu faço o que eu faço. E aí, na aula de ontem, eu deixei muito claro para você que hoje eu ia mergulhar nas técnicas de negociação que é, beleza, Daj, eu já entendi que eu tenho que retomar o controle do meu salário. Eu já entendi que o banco tem obrigação de negociar comigo. Eu entendi o valor justo, que foi o que a gente trabalhou na aula de ontem. Qual é o próximo passo agora, que são as técnicas de negociação? Fica comigo. Quando a gente fala de negociação de dívida, eu ontem trouxe um conceito de mapa de dívida para você. Equipe, bota de novo o mapa de dívida na tela, por favor. Esse conceito de mapa de dívida, basicamente, ele separa as dívidas em 4 grupos. E eu gosto de explicar isso como se fosse a sua gaveta lá do teu guarda-roupa. É para ser assim, né? Uma gaveta de camiseta, uma gaveta de short, uma gaveta de calcinha, uma gaveta de cueca, vamos assim dizer. Eu preciso separar as dívidas por tipo, porque cada dívida vai ter uma técnica de negociação. Presta atenção nessa palavra, técnica de negociação. A minha metodologia, ela tem 10 técnicas de negociação. E hoje eu vou trazer as principais aqui para que você entenda qual é o sentido por trás da palavra técnica. Pode voltar para mim, equipe. Técnica tem a ver com qual é o objetivo que eu tenho com aquela dívida. Então, ontem eu falei de valor justo do consignado, falei do valor justo do cartão consignado, expliquei como é que é, qual é o nosso objetivo. E aí, uma vez que eu defino o meu objetivo, então, por exemplo, eu quero cortar uma melancia. Eu posso jogar a melancia no chão, mas a melancia vai ficar impossível de ser comida se ela cair no chão. Então, eu pego a faca certa para que eu abra a melancia e possa fatiar essa melancia. Então, quando a gente fala de técnica, é a ferramenta que eu uso para fechar essa negociação. Isso é objetivo, é relativamente simples. Então, eu já sei que eu tenho que ver qual é a dívida para depois ver qual é a ferramenta, a técnica que eu vou usar. Com a dívida, eu defino o valor justo, o que eu quero com aquela dívida. Depois, eu vou pedir para o banco o que eu quero com aquela dívida. Eu vou para o meu quadro, vou desenhar um pouco aqui, porque eu acho que fica um pouco mais fácil dessa forma. Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa com as dívidas com garantia. Peraí que minha canetinha ficou curtinha, deixa eu engrossar ela. Primeiro, eu começo com as dívidas com garantia, que são os consignados, os cartões consignados, o carro, a casa, antecipação do 13º. Qual é a técnica que eu uso para essas dívidas e por que ela é mais eficiente? Como eu falei na aula de ontem, no consignado eu vou reduzir o saldo futuro. Eu não vou olhar para a taxa, eu não vou olhar para nada mais. E lembra que daqui a pouco eu vou te explicar como é que você vai ter dinheiro para receber do banco. Então segura esse coração aí. Eu vou lá para o consignado e vou ver. Cara, tá faltando 48 prestações de R$2.000. Então, todo o meu objetivo, e ontem eu trouxe um exemplo prático para vocês, todo o meu objetivo vai ser 96 mil aqui o valor, né? 96 mil. Todo o meu objetivo vai ser reduzir isso através da redução de prazo e da redução do valor da parcela. Daj, mas quando eu faço a redução do prazo ou da parcela, eu não mexo na taxa de juro? Não necessariamente. Às vezes, numa mudança de banco, que eu vou explicar agora como é que é feita, você consegue fazer essa redução até mesmo de 2, 3 parcelas. E aí, quando você aprende ao que eu estou te mostrando essa semana, você descobre que se você diminuir 3 parcelas de R$2.000, você está diminuindo R$6.000 da dívida. A técnica que a gente usa para fazer a redução dessas dívidas é a técnica 2. Vou colocar um T melhor aqui, que esse T ficou parecendo é a T2. E a T6. Daj, por que chama T2 e T6? Porque eu não tenho criatividade. Eu não sou uma pessoa muito criativa. Então, eu coloquei os números das técnicas para identificá-las. A T2, eu falo que é a técnica do namoro, que é a técnica que eu vou lá no outro banco, do namoro não, da paquera. E diga, imagina que eu tenho várias pessoas. Eu vou lá em outro banco e falo assim, oi, tudo bem com você? Seguinte, eu tô olhando aqui pro meu caso, e eu tô vendo que eu tenho um empréstimo com o banco A. Só que eu acho que o banco A não tá me tratando direito. Você não quer que eu leve o empréstimo para você, pro banco B? E o que acontece? O banco A tá recebendo o juro da tua dívida. O banco B não tá. O banco B, você é só um possível cliente. Então, nessa troca, por mais que o juro permaneça, abaixe um pouquinho, esse banco tava ganhando nada. Esse banco aqui estava ganhando muito. Só que é totalmente diferente de eu ir mulambento, com cara de endividado, bater no outro banco e falar assim, quer namorar comigo? Então, porque eu tô fudido, ferrado, e eu tô precisando de um troco, porque eu sou viciado em fazer dívida,
e aí eu queria mais um troco, porque eu tenho que pagar a fatura do cartão. Aí você vai entender por que na aula 1 eu expliquei para você que a tua postura de uma pessoa que não quer mais ser viciada em fazer empréstimo faz diferença. Porque como que é o jeito errado de pedir uma redução de consignado? Oi, tudo bem? Então, eu tô fudido, aí eu precisava aqui de um empréstimo, é o que eu acabei de demonstrar. Qual que é o jeito certo? Que na técnica do meu método eu ensino, inclusive, a fazer por escrito. É você chegar, olá, muito bom dia, tudo bem? A gente faz por escrito, inclusive. Olha, meu nome é fulana, eu estou aqui com essa dívida de R$96 mil, 48 vezes de 2 mil, e eu entendo que com essa ficha aqui que eu tenho, que vai ser uma ficha boa, porque você vai se organizar para isso, eu entendo que seria interessante para você me ter como cliente. Isso é uma técnica de se vender para o banco. Porque quando você aprende a negociar, você sabe como chegar no outro banco sem parecer um ferrado e saber que você entende do que você está falando. E que você vai saber falar assim, olha, a parada é que quem está recebendo o juro hoje é o Banco do Brasil. E hoje eu entendo que esse juro aqui é significativo, é uma dívida com garantia, você não tem risco nenhum, e aí a gente oferece para o outro banco. A grande diferença da técnica 2 e por que ela funciona é que ao invés de eu ficar falando com um correspondente bancário, ao invés de eu ficar falando com um vendedor de consignado, nada contra vendedor, amo minhas vendedoras, um beijo para vocês, mas ao invés de eu falar com um intermediador, eu vou direto na fonte. Eu trabalhei em 8 anos em banco e eu sei que se eu quiser ter resultado, eu tenho que ir direto em quem manda. Eu quero falar com quem tem a caneta. Então, a técnica 2 é um jeito diferente, que eu já vou falar mais dele, de abordar o banco e falar, vamos fazer uma portabilidade? Só que quando eu falo isso, começa o muro das lamentações, é o espantalho do não vai dar, porque a minha margem é negativa. Não vai dar porque é o meu órgão isso. Não importa a tua situação. Digamos que você não tenha como fazer portabilidade, existe outra técnica aqui. Mas a portabilidade, ela não depende da margem, porque a margem daquele empréstimo já está comprometida. Aquela margem, daquela parcela que desconta direto na folha de pagamento, no teu salário, já está comprometida. E isso aqui funciona também para o crédito do trabalhador. Então, quando eu aprendo a abordar o banco com base em todo o conhecimento que eu entreguei para você nas outras 2 aulas, a abordagem muda. É como se eu chegasse aqui toda mulambenta e falava, oi, gente, ó, vim aqui ensinar aqui para vocês, que não. Não, aí você começa com estratégia, saber se comunicar e saber se portar para que o banco olhe e fale assim, cara, é interessante para mim puxar esse empréstimo para cá, porque o juro vai vir para o meu bolso. E aí você entende que consignado não sai da folha, mas tem como reduzir. E aí eu queria perguntar para você no chat, se você pudesse reduzir 20, 30 mil reais dos seus consignados, seria bom para você? Eu não sei, eu acho que não vai estar fácil aí para a equipe, eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Eu mostrei ontem, pessoal, acho que da Edna tá fácil aí, né, Marcelo? Peguei ele no pulo agora, se não tiver fácil, depois você coloca para mim, tá? A Edna falando que reduziu 9 mil de consignado, eu mostrei na aula de ontem, então não vou mostrar de novo aqui para vocês, mas eu falei, mostrei a Yolanda, que economizou 30 mil reais fazendo essa mudança, olha lá, seria bom, seria muito bom, todo mundo falando aqui que seria bom. Dagi, e se eu não consigo a T2, que é a técnica de portabilidade, digamos que eu não vou conseguir a T2, eu sou muito realista, mas de novo, é possível e a gente faz isso todo santo dia, inclusive nesse momento que o juro está alto no Brasil. A gente também tem a T6. O que é a T6? A T2, eu tenho o banco A e o banco B. Então, eu tenho 2 bancos envolvidos e eu quero levar de um para outro. Então, a T2 é essa técnica que eu quero levar de um banco para outro. A T6 é eu falar com o banco A, que é o banco detentor da minha dívida, e eu vou falar com ele por escrito. Eu já vou explicar para vocês como que é esse por escrito, mas eu vou me comunicar com ele sabendo que essa dívida é uma dívida diferente. Ontem eu falei para vocês sobre negociar a dívida abóbora usando uma faca de passar pão. Não tem como. Essa dívida aqui é uma dívida mais dura. Então, eu sei que eu vou ter que investir um pouco mais de tempo e energia para conseguir fechar essas propostas. E eu vou voltar o mapa na tela de novo, porque dentro das dívidas com garantia, que estão aí na tela para você, que é esse quadrante que está escrito aí, ó, dívidas bancárias com garantia, eu também tenho o financiamento da casa e o financiamento do carro. Dívidas que eu expliquei na aula de ontem, que também são mais duras, mas que muitas pessoas acabam ficando em atraso. Eu não sei, eu não gosto muito de perguntar se informação próxima, informação tão íntima para vocês, mas tem alguém aqui que está com atraso da parcela do carro ou da parcela da casa? Coloca eu aí para eu saber.
Da mesma forma que eu tenho como resolver essas dívidas aqui com essas técnicas, eu também tenho a técnica 5, que é uma técnica que eu gosto muito para quando as pessoas estão com a parcela da casa ou a parcela do carro em atraso. Por quê? Para evitar que a pessoa perca a casa, para evitar que a pessoa perca o carro, a gente faz a proteção salarial, que eu vou falar agora há pouco dela, e aí eu consigo fazer com que o banco aceite uma negociação com base em tudo que eu mostrei na aula passada, que o banco é obrigado a negociar quando ele emprestou muito mais dinheiro do que aquela pessoa dava conta de pagar, e depois que ela protege o salário, eu consigo fazer a regularização da parcela da casa e do carro. Então, isso aqui é mais voltado para quem tem parcela atrasada. Dentro desse grupo, eu também posso usar a T2 para casa e para carro? Posso. Para carro é mais difícil. A T2 é mais comum para casa. A T6 eu posso usar para carro? Posso. Mostrei ontem um caso da Valdinete. Tá na aula de ontem. Que eu mostrei, ó. Tá aqui, ela reduziu a dívida do carro. Conseguiu sair da taxa de 2 e pouco para uma taxa de 1,48. Eu não minto para as pessoas. Eu não falo que tem mágica e milagre. A dívida da casa e do carro são dívidas que são mais individuais, que têm características específicas. Então, em massa, aqui, eu sempre tomo muito cuidado para dar uma orientação em massa e falar, todo mundo pode. E hoje em dia, o que mais tem é a gente prometendo promessa mágica para vocês da casa e do carro. Como eu falei nas outras aulas, eu não recomendo entrar com processo para revisional de carro, revisional de casa. Essa é uma praia que eu não nado lá, que é a praia do entrar com processo. Expliquei isso lá na aula 1, expliquei de novo na aula 2, por isso que é importante que você veja as aulas. Mas, nesse grupo de dívidas, a gente usa essas técnicas. Lembra que já eu vou falar sobre como que faz a proposta. Segura esse coração aí. Quando a gente vai para as dívidas sem garantia, ontem eu expliquei o valor justo delas e falei que são as dívidas bananas. O que é dívida banana? É só descascar. São as dívidas mais fáceis de negociar. Então, assim, quando eu falo das técnicas de negociação, dentro desse grupo, a minha técnica favorita é a T1. E eu tenho a T6 também, mas sem sombra de dúvidas, a técnica mais forte é a T1. Vocês vão me ver falar bastante, ver meus alunos falando da T1, porque a T1, ela é totalmente respaldada na lei do superendividamento e ela é totalmente respaldada na etapa da lei do superendividamento que fala: o banco é responsável e obrigado a fazer a redução de juro e a dilação do prazo. Eu falei muito sobre isso na aula 2. Se você não viu, você tem que ver, porque eu falei, olha, tá lá na lei do superendividamento. Se o banco errou na hora de dar crédito, e isso é fácil de provar, ele tem que tirar o juro. E aí, nessa técnica, a minha proposta consiste em falar, banco, a gente já entendeu aqui que você me emprestou mais dinheiro do que deveria, né? Então, o valor justo dessa dívida é, se eu peguei, vamos fazer a conta aqui do lado, se eu peguei 30 mil reais e eu já paguei 10 mil, eu te devo 20 mil. Eu não te devo os 90 que você fala que eu devo. Eu não devo 90. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu te devo 20 mil. E a gente vai negociar esses 20 mil dividido em 60 vezes. Qual é o perigo quando eu falo isso aqui para as pessoas? As pessoas tendem a achar que, basicamente, eu vou mandar um SMS para o banco, ou eu vou procurar o gerente e vou falar assim, oi, tudo bem? Seguinte, parcela aí para mim. Parcela aí para mim essa conta. Quando eu falo de técnica, é porque tudo, absolutamente todas as técnicas, eu vou desenvolver um pouco mais a T6 aqui, ela é totalmente pautada na tua boa-fé e tem que ser documentado por escrito. Eu expliquei na aula 1, reforcei na aula 2, que tudo é por escrito e eu vou continuar explicando aqui. Mas é importante que você, de novo, fique até o final da aula para você entender a rota, eu já vou falar da rota completa, e que você entenda que tudo que você sabe sobre negociar com o banco, falando no chat, falando no telefone, indo presencialmente, não serve. E eu te provei isso nas outras 2 aulas. Porque a gente tem que documentar tudo isso. Então, tudo é feito por escrito. E a T1 é a técnica que eu, inteira em cima da lei do superendividamento, pela frase amigável, sem precisar entrar na justiça, sem precisar dar o calote. E aí, muita gente me pergunta, Dagi, mas se eu estou em dia, eu posso usar essa técnica? Se eu estou em dia? Sim, porque a própria lei do superendividamento, e eu expliquei na aula de ontem, diz:
O consumidor de boa fé que manifesta a sua impossibilidade de pagar os 90 mil que o banco está cobrando, porque o juro está absurdo, porque o banco emprestou muito mais dinheiro que a pessoa deveria pagar. E qual é a diferença da T1 e da T6? Eu falo que é a classe. A T1 é uma técnica onde eu vou com um pouco mais de força. Eu já vou botando a real na mesa e falando, ó, a parada é a seguinte, a dívida é essa, tu emprestou muito mais dinheiro do que eu poderia pegar, minha proposta é pagar tanto em tantas vezes. Ponto, acabou. A T6, eu costumo muito usar quando a pessoa, às vezes ela tem alguma situação específica com aquele banco, funcionário de banco, por exemplo, a gente tem que ir com mais cuidado, porque ele trabalha naquele banco. Então, por exemplo, eu deveria ter aplicado a T6 quando eu trabalhava no banco. Por quê? A gente vai com um pouquinho mais de zelo e joga o problema na mesa e fala assim, vamos conversar? O problema é esse. O que você me sugere? Então, é uma técnica um pouco mais light. Por isso que eu prefiro a T1. Porque ela é toda pautada na lei do superendividamento. Mas como eu sei que existem situações particulares que vão ser coisas que tem na tua vida que eu não tenho como saber aqui fazendo uma aula no YouTube, eu quero te dizer que existe outra técnica também. E o mesmo vale, volta o mapa para mim, equipe, de novo, por favor. O mesmo vale para as dívidas que estão do lado esquerdo. Se você perceber, eu não sei se para você vai estar do lado esquerdo ou direito, eu tenho do lado aqui dívidas com pessoas e agiotas, dívidas com consequência severa. Essas dívidas, eu não vou chegar para você e vou falar assim, hein, pega aquele agiota aí da sua cidade e não paga ele. Não paga ele, não. Né? Esses dias eu estava lidando com uma situação de dívida de agiota, então eu não vou dizer não paga. O que a gente faz com essas dívidas que estão do lado de cá? Dívida com pessoas, dívidas com agiota e dívida com consequência severa. O que é dívida com consequência severa? Condomínio, IPTU, IPVA, um imposto de renda que você já está em atraso tem muito tempo, são dívidas que quando você não paga, você tem uma consequência muito grave. E não é bancária, você não deve para banco, você está devendo para um parente, para um amigo, para um agiota, ou para algum, vamos dizer assim, alguma empresa, algum órgão que te dá uma punição, como perder seu carro, como colocar o teu bem em penhora, que é o caso do condomínio, do IPTU, escola de filho, que você fica com uma situação muito ruim, plano de saúde. O que a gente faz quando a gente tem esse mapa? Eu pego as dívidas que são bancárias e dou um tratamento imediato para ela, como se você, cara, a pessoa entrou na UTI, eu preciso que essa pessoa continue respirando e continue viva. Depois que ela está respirando e viva, eu vou atacar as dívidas que são menos graves, vamos assim dizer. Todas as dívidas são graves, mas as dívidas bancárias, em geral, é o que arranca o couro das pessoas. Então, eu fiz um mapinha, vou colocar a tela aí para vocês, onde eu mostro, ó, dívidas bancárias com garantia. Eu uso a T2, a T6, a T5. Dívidas bancárias sem garantia, T1, T6. E com pessoas, T6, T8. T8 é uma troca de dívida, vou falar sobre ela agora. E com consequência severa, T5 e T6. Por que eu trouxe aqui a T8 e eu vou falar dela agora? A T5 é a técnica para colocar em dia. Então, se eu estou com o IPTU atrasado, eu quero botar esse IPTU em dia, porque vai que a prefeitura decide executar essa dívida. Esses dias uma aluna levou um susto, porque entrou no meu método com uma dívida em execução no cartório já de IPTU. Então, a T5 é a técnica para eu regularizar. E o que é a T8, que eu falei agora dela? O que é essa técnica chamada T8? A T8 é uma técnica que você já usou sem saber, só que você usou do jeito errado. Você usou, como eu falei lá na aula 1. A T8 é quando eu analiso uma dívida e falo assim, cara, eu preciso de R$4.000, porque o meu cartão consignado, ele custa R$4.000 para liquidar. E esse cartão consignado, eu pago nele, ele é R$4.000, e todo mês o banco desconta R$400. E o que acontece comigo? A dívida não diminui. Todo mês eu pago R$400 e a dívida não diminui. E aí eu tenho a possibilidade de conseguir levantar esses R$4.000 para pagar, por exemplo, tá? Por exemplo, em 10 vezes de 400. Aí eu te pergunto, o que é melhor? Você pagar R$400 eternamente ou 10 vezes de 400? Sabendo que na 10ª você não vai ter mais a dívida. Então, isso é um procedimento chamado troca de dívida. Esse é mais popular. Mas, em geral, as pessoas fazem troca de dívida do jeito errado. Elas falam assim, eu vou fazer uma troca de dívida para que eu possa trocar uma dívida mais barata por uma dívida mais cara. Mentira, ela vai lá no gerente, ele faz um empréstimo com troco, dizendo que a pessoa vai pegar 10 mil para pagar o cartão e, resumo, ela paga o mínimo do cartão ou paga uma fatura, na próxima fatura já está enrolada de novo e o consignado, aqueles 10 mil que ela pegou, virou 30 mil.
Quem já caiu no golpe aí do troco do consignado? Vai renovar o consignado com troco? Fala eu para mim. Quero ouvir vocês. Enquanto vocês me escrevem aí. Vamos lá. Agora vamos lá entender os nossos próximos passos aí. Ah, vocês estão colocando eu aí, ó. Eu. É o tal do golpe do troco. Dage, desenha para mim como é que é essas propostas. É o que eu vou fazer agora com você. Ao longo desse evento, eu fui fundamentando para você que o meu método é uma receita. Eu desenvolvi uma receita. Eu entendi o que eu precisava falar, quando eu precisava falar, como eu precisava falar e, principalmente, o que não falar. O meu método é mais sobre o que não falar do que sobre o que falar. Vocês me viram em algum momento falando de juro abusivo e que você tem que falar para o banco que o juro é abusivo? Alguém me viu em algum momento falando que tem que falar para o banco que o juro é abusivo? Se você acusar o banco que o juro é abusivo, você vai arrumar um problema do tamanho do mundo para você. Porque juro abusivo com base em quê? Com base em qual lei? Com base em qual regra? Eu tento muito ser ética e não meter o pau nos meus coleguinhas que ficam falando de juro abusivo. Mas quando eu falo de juro abusivo, eu até posso achar que o juro é abusivo. Mas se eu vou alegar, eu tenho que ter prova. E se eu pegar esse caminho, o banco fala, senta lá, Cláudia, contrata um advogado, contrata uma perícia contábil. Então, toda a minha metodologia, eu fiz uma forma para colocar você que está com problema financeiro no centro, pedindo algo totalmente pautado na lei, sem acusar nada. Então, existem 3 elementos que fazem parte de uma proposta. E não complica. Se você não complicar, você vai conseguir entender. O que faz parte de uma proposta? Primeiro, todos os documentos e provas que comprovam a sua boa-fé. Como é que eu comprovo a tua boa-fé? Todos os comportamentos que você vai ter para arrumar a tua vida financeira. Já eu vou falar a rota completa para você. Mas uma proposta tem 3 elementos e a equipe vai colocar aí na tela para você. Primeiro, os documentos e provas que comprovam a sua boa-fé e a sua real situação financeira. Quem participou da aula 1, da aula 2, me viu falando sobre o registrato, o documento que o banco até aqui usou contra você e agora você vai usar a seu favor. Não é para falar, vocês são safados, sem vergonha. Não, olha para mim e veja como é que está meu registrato. Olha aqui a meleca que vocês fizeram e eu também fiz. Porque eu não te coloco como um inocente, eu te coloco como um responsável junto com o banco. Então, a primeira coisa que tem numa proposta é a fundamentação da sua situação e da tua boa-fé, que você não quer dar o calote. Aí eu quero que a equipe volta para mim e eu quero, agora eu vou bater, mas não em você. Se a lei fala que eu tenho que cobrar a sua boa-fé, você acha que é uma atitude de boa-fé, mesmo que você tenha uma justificativa na tua cabeça, você simplesmente não pagar o banco, sentar e esperar uma proposta? Você acha que é prova de boa-fé você fazer isso? Não precisa fazer isso. Esse é o ponto. Comenta aí para mim no chat se você acha que é boa-fé não pagar o banco, sentar a bunda e esperar. Daj, mas eu não tinha outro jeito. Eu entendo, por isso que eu tô te chamando aqui e te dizendo, cara, não precisa ser desse jeito. A gente tem como fundamentar a tua boa-fé e a prova de que você precisa de algo para resolver a tua vida sem fazer nada de errado. Então, o primeiro elemento que tem, olha lá, todo mundo falando que não. O primeiro elemento que tem numa proposta é isso, documentos e provas que comprovam a tua boa-fé e a tua real situação. Então, essa é a primeira coisa que tem numa proposta. Daj, qual que é a segunda coisa que tem numa proposta? Tá lá, plano de pagamento. Coloca aí para eles, equipe, plano de pagamento com o valor justo de acordo com o tipo da dívida e parcelado de acordo com a sua capacidade de pagamento. Na aula de ontem, eu mostrei lá o termo plano de pagamento, que é responsabilidade tua, do consumidor, apresentar uma proposta que tenha o valor da proposta, qual é a dívida e qual é a tua capacidade de pagamento. Ou seja, se você consegue pagar em 48, se você consegue pagar em 60, e eu expliquei que, em geral, as propostas são em 5 anos, só que alguns bancos já entendem, quando o banco entende que ele fez merda, se aplica o método corretamente, o banco chega a fazer a dilatação em 120 vezes sem juros. Eu provei isso ontem, tá? Provei isso ontem, por A mais B, mostrei um monte de casos, vou mostrar mais alguns aqui hoje. Então, a proposta vai ter ali qual que é o plano de pagamento, qual que é o valor da proposta, que eu nem chamo de valor justo, eu chamo de valor alvo na hora de fazer a proposta e a capacidade de pagamento. E, por fim, o nosso terceiro ponto, que é o que eu quero. Então, assim, o que eu quero fazendo isso por escrito. Então, quando eu penso nesse terceiro ponto, eu venho e falo aqui. Então, eu tenho um quadradinho
bem a moda antiga, tá, meu povo? Com a data, com o pedido, e aí o pedido vai ter 2, 3, vai ter os seus dados aqui e tua assinatura. E aí eu sei que essa proposta vai ser por escrito. Tá vendo aqui? Então, assim, se eu vou usar a T1, eu tenho a carta da T1. Se eu vou usar a T2, volta, a T2, eu vou ter a carta da T2. Se eu vou usar a T6, eu vou ter a carta da T6. Se eu vou usar a T5, eu vou ter o pedido da T5, porque o pedido que eu vou fazer, ele vai variar de acordo com o tipo da dívida. E aí, muitas vezes, pode voltar aqui para a minha equipe, muitas vezes vocês... observa, achei que estava compartilhando minha tela. Muitas vezes vocês olham assim essa coisa de, é só mandar um texto, é só mandar uma coisa. O que você precisa entender é que tudo isso faz parte de uma rota, que é o que eu vou reforçar daqui a pouquinho para você. E aí, por onde a gente manda isso? Por quais canais? Tem muita gente que fala assim, por onde eu mando? E aqui eu vou ser direta e reta para vocês. Eu uso 2 pessoas do sistema financeiro para apoiar esse caminho, que é o Banco Central do Brasil. Então, eu vou colocar Bacen, que fica mais fácil aqui, tá? E o Procon. Só que essas 2 entidades aqui são muito sérias. Então, assim, tanto o Banco Central como o Procon, eu tenho que saber utilizar. Eu expliquei muito ontem que quando você faz uma proposta, e eu já vi gente ensinando a fazer isso, eu quero pagar com 70% de desconto. Na hora, o banco responde e fala, essa pessoa está querendo pagar menos do que ela pagou emprestado. O gestor do Procon vai lá e derruba a demanda. Então, é importante que você entenda que o miolo, que é o que vai estar escrito, de acordo com o teu caso, com a tua situação, com o teu contexto familiar, é muito mais importante do que um textinho pronto. Inclusive, eu já vou falar sobre o textinho pronto daqui a pouquinho. Mas o que agora você vai entender? Que, então, para cada dívida, eu tenho uma técnica para usar. É isso. Sem complicar, bem simples, do jeitinho que eu estou explicando aqui. Só que quando você, muito provavelmente, vê a da GL falando sobre parcelar aqui em 60, 120 vezes, as pessoas pensam assim, e alguém fez uma pergunta aqui, qual que é a técnica certa? Acabei de falar que é de acordo com a dívida. Se é um consignado, eu vou usar a T2. Se é um cartão consignado, eu vou usar uma T6. É de acordo com o tipo da dívida. Eu trouxe 4 técnicas no material de hoje, eu vou falar um pouco mais ainda, mas a técnica é de acordo com o tipo da dívida, o que eu vou pedir. Só que quando eu vejo que tem a técnica e que tem a possibilidade de parcelar, a próxima pergunta vai ser: com qual dinheiro que eu vou pagar? Por isso que daqui a pouco a gente vai montar a rota completa juntos aqui. Com qual dinheiro que eu vou pagar? Dage, da onde que eu vou tirar dinheiro? Por isso que eu deixei na aula de hoje a seguinte orientação para você. Hoje eu vou te explicar que você não precisa de mais dinheiro. Porque o que acontece? Quando você me pergunta de onde vai sair o dinheiro, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que na aula de ontem eu falei da proteção salarial. Então, na aula de ontem eu falei, o teu salário tem que estar na tua mão. Então, eu fiz você visualizar e enxergar que o teu salário líquido vai ficar com você. Então, a primeira coisa que você vai entender é que aquele cenário onde o seu salário cai e o banco desconta tudo, vai acabar. Porque você vai proteger o teu salário usando as resoluções que eu expliquei na aula de ontem. Depois, eu tenho o que eu chamo de pulo do gato, que é o quê? Muitas vezes, você não sabe que você assinou e contratou uma série de coisas que não era para você ter contratado. Eu chamo isso de venda goela abaixo. Por isso que na aula de hoje a gente começa com uma imagem do li, aceito e concordo. Foi quando você, no desespero, na tentativa de dar conta de tudo, foi lá e fez uma contratação de um empréstimo sem ler. E aí você não sabia que lá dentro do teu empréstimo, o empréstimo é um contrato assim. E aí o banco falou para você assim, eu vou te emprestar 10 mil. Esse é o valor. Mas para te emprestar 10 mil, dá para a turma enxergar aí, Dutra? Vou dar um zoomzinho, peraí. Vou te emprestar 10 mil. Mas para te emprestar 10 mil, eu preciso que você me pague o IOF, que é mil. Vamos colocar aqui valores fictícios, tá? E aí eu preciso que a gente faça um produtinho aqui no banco, entendeu? Porque eu tenho uma meta para bater de mais 3 mil. Então, você não pegou 10, você pegou 14 mil. Então, o seu financiamento vai ser de 14 mil, seu empréstimo vai ser de 14 mil, e aí esses 14 mil, no final da história, você vai me pagar 50 mil. Alguém aí tem ideia do que eu estou falando, será?
Isso aqui eu posso chamar de venda goela abaixo. Por que eu não chamo de venda casada, que inclusive é uma prática incorreta e ilegal no Código de Defesa do Consumidor? Porque a venda não é obrigada. Ela foi ocultada, ou eles disseram que era obrigada de boca e você não tem como provar, porque vai estar lá a sua assinatura, bem linda lá. Onde é que normalmente essa venda casada é feita? Essa venda casada é feita no empréstimo consignado, é muito comum. Essa venda casada é feita no empréstimo pessoal, inclusive no consignado, 99% dos consignados tem essa venda casada. No financiamento do carro, aqui é onde mais tem seguro prestamista. Por quê? É onde os vendedores de financiamento, de financiadora de carro mais ganham dinheiro. Então, vocês pensam que o dono da garagem, o pessoal da concessionária, quando eles vendem carro usado, que eles ganham dinheiro no carro. Não é no carro, eles ganham dinheiro no financiamento. Inclusive enfiando esse seguro prestamista aqui que vai direto para o bolso de quem fez o financiamento. Estou falando mal do pessoal? Não, estou falando uma prática de mercado. E aí, do outro lado, tem uma pessoa desesperada querendo comprar um carro, e aqui o carro que ela achou que ia pagar 60 mil vai pagar 90 mil, porque o seguro que é embutido aqui, que eu já vou falar dele, ele é embutido e financiado. Então, assim, é você enfiar uma faca numa pessoa, torcer e falar, tirar. É igual aquela história do moço lá que bateu na mulher no elevador, que não deu um soco, deu 60 socos na mulher. É nitidamente com a intenção de matar. É a sensação que eu tenho com relação com desse seguro. Quer dizer assim, cara, enfiar a faca, torcer para terminar de ferrar a pessoa. E esse dinheiro pode voltar para você. É essa oportunidade que eu quero te trazer aqui agora. Só que quando eu explico isso, existe uma galerinha que fala assim, nossa, mas eu acho que eu não tenho esse dinheiro para receber. Olha, posso falar com propriedade de quem faz isso há muito tempo. 90% das pessoas têm. 90% das pessoas têm. E para piorar, elas acham que elas vão correr um risco quando elas cancelam. Porque elas acham que o banco estava preocupado com a família delas. Elas acham que o banco estava preocupado com o seu filho, com a família. Meu Deus, porque se eu morrer, eu vou deixar dívida. Você acha mesmo que o banco estava preocupado com você, criatura? Para e pensa, se o banco estivesse verdadeiramente preocupado com você, ele te vendia um seguro de vida, bem baratinho, de morte natural e morte acidental, que ia custar infinitamente menos do que um seguro prestamista. Então, é muito bom uma pessoa ter seguro de vida, eu sou super a favor de seguro de vida, super a favor, sei que é uma coisa boa. Se eu realmente estiver preocupada com a pessoa, eu falo de seguro de vida para ela, não do seguro prestamista. E aí, qual que é um erro comum que as pessoas cometem na hora de ir atrás desse dinheiro? Eu vou mostrar aqui um caso de pessoas que tiveram esse dinheiro de volta. As pessoas, elas pegam esse dinheiro e enfiam no rabo do banco. Desculpa falar o palavrão. Então, eu ensino sempre esse passo e falo, isso é parte do processo. Eu já vou montar a rota aqui para você, mas é parte de um caminho e é de onde a gente começa a tirar dinheiro que era para estar com você e não da mão do banco. E aí eu quero mostrar algumas coisas para você, alguns contratos para você ver, só que, de novo, é um erro você pedir esse seguro sem proteger o salário, porque aí o banco vai lá e bota a mão no seu dinheiro, cai na conta e o banco pega, e é um erro você pegar esse dinheiro para enfiar no, eu queria falar esse palavrão que você pensou, do banco. Então, esse dinheiro, ele é o dinheiro que a gente vai utilizar para começar a arrumar a tua vida, para começar a fazer outras negociações, para oferecer até uma possível entrada num acordo, ou até mesmo para pagar uma dívida com a agiota, para pagar uma dívida da escola, para pagar uma dívida de um condomínio. É um dinheiro que é para ajudar a gente. Quantas pessoas, infelizmente, eu ensinei isso, pegaram o dinheiro e enfiaram no banco. Porque ainda não tinham essa visão que agora você está tendo, de que esse dinheiro é seu, era para estar no teu bolso. Você sofreu um estupro financeiro, para mim não tem outro nome. O seguro prestamista, para mim, é um estupro financeiro. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Então, fica ligado para você não cair nesse erro. Eu vou mostrar alguns exemplos agora para você. Dá uma olhada nesse empréstimo. É um empréstimo de R$59 mil, e eu vou começar de baixo para cima. R$59 mil. Eu vou com o meu mousezinho aqui para você ver, ó. Tá aqui, R$59 mil. Tá lá o maledito do seguro prestamista, R$6 mil. Nossa, Dade, parece pouco, né? Esse aqui é um empréstimo que a pessoa vai pagar R$171. E o que acontece com a taxa? Essa aqui é a parte mais interessante. A taxa era R$3,81. Só que por causa desse seguro prestamista, a taxa foi para 4,38. Porque esse seguro, ele vira valor emprestado. Quando você vê aqui, você vai ver que a pessoa pegou emprestado
58 mil, mas financiou 66, porque foi embutido no meio, além do IOF, que é obrigatório, o seguro prestamista de 5 mil. Você não acha? Fala aí para mim no chat, você não acha que é um roubo isso aqui? Vocês acham que é um roubo o banco socar um produto de 6 mil reais que financiado ainda vai virar 15? Vocês acham que isso aqui é um roubo? Porque eu acho que é. E é a minha opinião. É lícito? O banco pode fazer? Pode. Isso não quer dizer que eu não possa achar que é um roubo, porque eu acho que é um roubo. Então, quem acha que é um roubo, coloca aí. Só que, vocês acham que é de 6 mil reais esse seguro? Não é de 6 mil reais, não. Dá uma olhadinha aqui no consignado. Você que tem consignado, é provável que você tenha isso aqui para receber de volta. 32 mil reais, meu povo. Eu estou falando de 32 mil reais. 32 mil reais. E aí, quem acha agora que é um roubo maior ainda? Essa pessoa que fez um consignado no banco amarelinho, é um consignado que ela pegou troco, ela renovou o consignado para pegar 25 mil reais de troco, o valor solicitado foi 213 mil, o valor financiado 250 mil reais. E essa pessoa aqui, se ela não tivesse começado a fazer alguma coisa, ela ia pagar 511 mil reais para o banco. Eu estou falando de 32 mil reais de seguro prestamista. Eu não estou falando do troco do pão. Dá uma olhada aí, vou dar um zoom bem grande. Quem aí gostaria de receber esse dinheiro de volta? Fala eu para mim. E aí eu quero voltar aqui agora comigo e mostrar alguns casos desse dinheiro sendo devolvido na conta. Eu vou mostrar vídeo também, mas primeiro eu vou mostrar imagem para vocês. Dá uma olhada aí na minha tela. Tô vendo vocês falando que seria bom, muito bom. Olha aí na minha tela. Aqui, ó. Gente, Marcelo Sérgio, tô felizão. Consegui receber meu seguro prestamista. Tá aqui o print do extrato, gente, ó. Pagamento Itaú Seguro, 5 mil reais. Banco do Brasil, da Daniele. Oi, pessoal, sou a Daniele. O banco acabou de me devolver 6.130 reais. Tá aí, ó, 6.130 reais. Então, assim, esse dinheiro, na hora que você solicita o cancelamento, ele tem que voltar para a tua conta. E o cuidado maior é você ter o cuidado de saber que tem que ser dentro da rota que eu vou te apresentar já já. Muito mais do que só falar, eu quero que você veja a quantidade de gente que já teve dinheiro de volta. Então, eu mostro imagem e mostro o vídeo também. Dá uma olhada. Quanto que foi o valor que devolveram para você e em quanto tempo aplicando o método? Eu acho que não foi nem 8 dias. Eles dão pé de 15 dias, mas eu acho que menos de 8 eu recebi. E no total, quanto que foi que você recebeu? Foi 13 mil reais. Quantos mil reais você descobriu que você tinha nos seus 3 contratos pago para o banco de seguro prestamista? R$1.000. Eu recebi mais de 30 mil reais de seguro prestamista, de devolução. Quanto que vocês conseguiram de devolução do seguro? Eu consegui 600 e poucos reais. O meu esposo, acho que ele conseguiu quase 4 mil reais. Eu reabri assim, mais de 10 mil reais de devolução de seguro. Você teve uma grana de volta, me conta um pouco. Quanto que te devolveram? No final foi R$9.630. Na época foram 6.128 que eu resgatei de seguro prestamista, né? Quanto que foi que devolveu para você do seguro? 3.130. E quanto que foi que eles devolveram para você? Os dois, 4.445. Quanto que você recebeu de seguro prestamista? Uns R$1.000. Você conseguiu... Quanto que eles devolveram para você nessa primeira levada, no total? 5 mil. Eu recebi um valor grande de restituição do prestamista. Foi em torno de 20 mil reais. E aí? Você tá puto com o banco? Esse dinheiro tem que estar com você. Hoje, a Dage brava, ela vai embora, né? Quem aparece aqui é a Dage, que só falta botar uma capa do Super-Homem, que na verdade é da Mulher Maravilha, que é a minha camiseta GSD, dizendo pra você, cara, é muito abuso que você precisa começar a acordar pra vida. Então, assim, vocês ouviram? 30 mil reais, 11 mil reais. Eu trago até de 4 mil, eu trago até de R$1.000, porque muitas vezes vocês deixam de fazer as coisas, eu não sei por quê. E aí eu prefiro acreditar que é porque eu sou incompetente. Então eu falo assim, ó, se é por incompetência minha de explicar, eu vou explicar. Eu vou trazer vídeo, eu vou trazer resolução. Eu faço tudo que está no meu controle para você olhar para a tua vida e ver que você merece ser tratado com respeito e dignidade. Mas a decisão de ir atrás disso está com você. Então, assim, como é que pega esse seguro? Eu preciso pegar o contrato da dívida, a resolução 5004, ela garante que você tem o direito de pegar. Resolução, eu expliquei lá na aula 1, por isso que você tem que assistir as 3 aulas, criatura. Ó, vontade de jogar a caneta aqui pra você assistir. Brincadeira. A 5004, eu expliquei que resolução é quando o Banco Central manda que uma coisa aconteça. O banco prefere te mostrar o capeta
do que te dar esse documento. Porque esse documento mostra isso aí que eu acabei de mostrar aí. Quanto que foi emprestado, quanto que é a taxa de juro e tal. Então, os documentos das dívidas mostram isso. E você faz uma ligação para o saque do banco. Não pode ser no gerente. Você já sabe que não pode no gerente, né, gente? Você já sabe. Em nome de Jesus, você já sabe. Não pode no gerente. E pega esse dinheiro de volta, que é exatamente o dinheiro que a gente vai usar para negociar as dívidas. Então, eu estou respondendo aqui de onde vai sair o dinheiro. Lembra que eu falei que a aula de hoje eu ia explicar? Só que, eu juro para vocês, tem hora que eu tenho vontade de pegar um banquinho aqui para conversar sobre esse assunto com vocês. Eu vou montar a rota completa agora. Começo, meio e fim. Como é que começa? Qual que é o segundo passo? Qual que é o terceiro passo? Porque agora você precisa de ordem. Agora você vai entender que a ordem que as coisas são feitas importa, e eu te prometi que hoje eu ia entregar essa rota para você. Quem aí quer a rota completa, fala eu quero nos comentários, para eu não achar que eu tô sozinha aqui. Então, coloca aí eu quero nos comentários. Então, quando a gente entende que existe essa rota, eu preciso fazer um questionamento aqui, tá? Coloca aí para mim. Eu quero, muito bem, só para eu saber que eu não tô sozinha aqui. Eu conheço esse método desde quando eu comecei a ensiná-lo, há 7 anos atrás. Então, eu sei que não é por falta de conhecimento que as pessoas não saem das dívidas. Dage, como assim? É porque agora você me conheceu. Então, agora, a gente tem coisa ainda aqui para falar. Mas eu já sei que quem viu a aula 1, a aula 2, tá vendo essa? Pô, você viu todas as regras. Eu trouxe, não é ator da Globo. Marcelo vai brigar comigo, que eu esqueci de mostrar que eu tenho mais de 124 horas de entrevista com essas pessoas que vocês vê trechinho aí. Marcelo, volta meu site de alunos aí pra turma ver, que eu esqueci de mostrar no começo. Falha da produção, esqueci de mostrar no começo, da produção, no caso eu. A equipe vai colocar aí pra você o site onde eu tenho mais de 124 horas entrevistando essas pessoas. Não são atores da Globo, são pessoas que já passaram pela minha mão e que tiveram resultado. Aí eu fui lá e peguei esse trechinho que elas falaram, ó, eu tive tanto dinheiro de volta. Teve gente que teve mais, teve gente que teve menos. Mas aí é um site completo, eu deixo lá, é os resultados do método Mais Dinheiro Zero Dívida. Por que as pessoas não saem da dívida? Então, assim, querendo ou não, esse ano teve aquela pesquisa de inadimplentes, né? E eu vou falar a verdade para vocês, eu não me preocupo tanto com os inadimplentes. Os inadimplentes é os que respondem a pesquisa lá e falam que não tem como pagar as dívidas. São 43 milhões, se eu não me engano. É muita gente, porque tem a galera que nem conta em banco tem, que mora na aldeia indígena. Essas são as pessoas que estão lá no cadastro de pessoas inadimplentes. Eu falo, cara, falta de educação financeira, se fosse 2010, não era. Aí eu até entendia, mas por que será que mesmo com tanta lei, com tanta regra, as pessoas não saem das dívidas? Vocês já pararam para pensar nisso? E aqui a gente, para eu montar a rota completa, eu preciso te explicar, porque corre o risco de eu te explicar a rota completa e você deixar passar essa oportunidade. Você falar assim, depois eu vejo. Tô ocupada. E aí, sabe o que as pessoas respondem para mim? Dage, é que a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Eu chamei 100 mil pessoas para participar desse evento. 100 mil pessoas aceitaram o meu convite. 30 mil assistiram a aula 1. 70 mil pessoas ficaram pelo caminho. E sabe o que eu tenho para essas pessoas? Dó. Porque ela vai ter que passar pela situação de não ter um remédio para dar para um familiar. De chegar na UPA, não ter um remédio, porque nem plano de saúde tem, e ver alguém no corredor do hospital sem poder fazer nada por alguém que ama. Porque não era a prioridade dela. Então, às vezes as pessoas não fazem o parar e arrumar a vida financeira por falta de tempo. Tempo. E aí eu quero colocar uma fotinha aí pra você da Valéria. Olha o que ela escreveu pra mim. Dagi, corrida pra caramba minha vida. Eu não tenho tempo pra estudar. Faço plantão de dia e de noite pra dar conta de pagar as contas. Mas eu vou dar meu melhor. Aqui vai ser o meu caminho, meu cantinho de estudar. À noite, no plantão. Tenho que não posso comprometer de fazer todo dia na mesma hora. Mas na hora que eu estiver no plantão aqui, eu vou fazer. Então, assim, essa foi uma pessoa que me falou que ela não tinha tempo, mas que ela ia dar um jeito. Mas talvez o Antônio fale mais com você. Porque o Antônio fazia na boleia do caminhão. Dá uma olhadinha aí. Isso é uma boleia de um caminhão. Dagi, eu me chamo Antônio, sou motorista, dirijo caminhão, 40 anos, casado, pai de 2 filhos. Hoje estou fora do meu estado, fora da minha casa. Não levo dinheiro para casa tem mais de 1 ano. Tudo que eu ganho fica para o caminhão e para os juros das dívidas que eu venho lutando para pagar. Poderia até trabalhar na minha cidade, mas o dinheiro não ia nada para lá. Por isso, saí de casa. Deixei a mulher e o filho para pagar a conta. Meu sonho é daqui 60 dias poder voltar para casa e ele me conta. Você acha que você tem menos tempo que o
Antônio. E você tem tempo para os seus sonhos? Será que você tem tempo para os seus sonhos? Dá uma olhadinha aí na Marina. Não quero que você leia o texto, não. Eu vou ler para você um pedacinho. Ela está me contando que ela vai fazer a festa de formatura. E que ela vai fazer uma festa linda. Vai chamar o filho e o neto dela. Porque esse era um sonho. E ali na fotinha ela coloca, a Claro tá paga, a Vivo tá paga, o Banrisul tá pago, o Bradesco tá pago. Tá aí. Será que você tem tempo para tua família? Essa é a Nath, ela deve estar aí, inclusive. Ela é minha Master Ultra Blaster seguidora. Me mandando Feliz Natal e falando, cara, obrigada, porque vocês trouxeram paz para minha família. Você tem tempo para sua família, será? Será que você tem tempo para fazer uma reunião de Natal sem dívida? Será que você vai ter o orgulho que a Johanna teve de falar assim, família reunida, para celebrar o Natal sem dívida? Será que você tem tempo para isso? Dagi, essa é a Gelta. Vocês viram a Gelta aí? Cara, o ano de 2024 só me trouxe alegria. Posso comemorar esse ano do meu renascimento, sem exagero. Minha paz chegou pelo MDZD e minha felicidade chegou pela chegada do meu netinho, que está indo para os 7 meses. Eu tampei o rostinho dele aí para preservar a imagem dele. Então, pode voltar aqui para minha equipe. Eu quero de verdade te perguntar isso. Será que você tem tempo para a tua família? Será que você tem tempo para os teus sonhos? E quando as pessoas me falam de tempo, eu juro para vocês que eu fico muito puta. Eu vou falar a verdade para vocês, que eu fico muito puta. Porque a tua vida tá ruim, cara. Você tá tendo tempo para ter uma vida ruim. Como é que você não tem tempo para resolver? Só que o problema não é tempo. Eu fui endividada e eu comecei a me endividar antes de fazer 18 anos. Por quê? Porque eu peguei dinheiro emprestado com a minha sogra para comprar um computador. Então, eu comecei a me endividar antes mesmo de ter 18 anos. E eu tenho um gêniozinho bem difícil. Vocês já devem ter observado que eu não sou flor que se cheire, né? Eu fui avisada que eu estava indo por um caminho ruim. Eu tive alguém que falou assim, cuidado, tá dando passo maior que a perna. Só que eu precisei chegar no fundo do poço. Eu precisei chegar no momento de querer me matar. Eu precisei chegar lá. E eu tô aqui fazendo esse aspas no conteúdo prático que vocês gostam tanto, porque se eu for no chat tem alguém falando, fala logo o que faz. Mas por que eu faço esse conteúdo? Tem 40. Essa aqui é a 40ª, tô igual a Expoagro aqui do Mato Grosso, 46ª Expoagro. Essa aqui é a 40ª edição da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. E eu ainda não fiz nem cócega nos endividados do Brasil. Eu vou trabalhar até o último dia da minha vida e, infelizmente, o endividamento só sobe. É isso aqui, ó, que quer fazer parte de uma geração sem dívida. Eu tô atrás desse 1%, porque eu acho que vale a pena. Só que assim como eu era teimosa igual uma porta, tem gente que só resolve sair da dívida quando bate lá no fundo do poço. E hoje, eu não sei se você tá aí, Graziella, se eu não me engano, que é seu nome, que eu falei com ela no direct. Me ama, me adora, te sigo! Um beijo! Precisou se fuder e ficar sem salário pra falar. Socorro, pelo amor de Deus, me sucede. E eu respondi ela desse jeito. Ela recebeu um áudio meu. Falei assim, o que você vai precisar passar pra você tomar uma atitude na sua vida? Você vai esperar chegar no fundo do poço? Então, eu falei de tempo, porque eu falo pouco de tempo. Porque na minha cabeça, não entra uma pessoa olhar pra mim e falar, eu não tenho tempo pra resolver minha vida financeira. Você tem tempo pra quê? Pra fazer plantão de dia e de noite? Pra trabalhar em 3 escolas? Sabe qual que é a maior dificuldade que eu encontro muitas vezes com os meus alunos? Dá para eles a coragem deles saírem de um emprego. Fala assim, meu irmão, você está trabalhando em 3 escolas, você não vai dar conta, sai de uma, pelo amor de Deus. Porque senão você vai surtar, você vai ficar doente. Você deve ficar doente. Porque trabalha igual um louco para dar conta. Olha esse aí, fugiu de casa. E eu tô batendo nessa tecla para dizer, eu tô aqui te mostrando os obstáculos que vão impedir que você tenha dinheiro de volta. Obstáculo que vai impedir que você proteja o teu salário. Porque tu coloca tudo como prioridade, menos a tua própria vida. E aí eu olhar para os teus sonhos, para tua família e falar, cara, por eles, nem que eu tenha que fazer da meia-noite às 6, eu vou fazer. Só que não para no tempo. O tempo, para mim, é a coisa mais sem pé e sem cabeça. Alguém me dizer que não tem tempo para sair da dívida. Fala, meu amigo, você não tem tempo, você tem o quê? Você tá ferrado. O tempo da tua vida, eu te garanto que você não sabe quanto tempo tem. Só que aí tem as pessoas que falam para mim que é difícil. Ah, eu acho difícil, Dagi, porque você usa esse terninho, você é muito inteligente, eu sou extremamente limitada, falo português errado, sou prolixa, não sou a mais inteligente. Mas eu acho que eu sou a que vence pelo tempo. Porque eu não sou... É difícil me cansar. É difícil me cansar. E é isso que eu quero dizer para você. Ninguém para um comprometido. Um curioso para.
Um medroso para. Um comprometido, nada te para. E aí eu queria te mostrar essa senhorinha aí. Será que ela achou que era difícil? Aí você tá me assistindo, puta homem barbado, passou num concurso público, você, mulher, mexe nesse celular, tá me vendo pelo YouTube, você vai olhar pra minha cara e vai dizer que é difícil. Toma essa senhorinha aí. Mais de 60 anos ela tem. E essa aqui? Ó, mais uma? É difícil? Ó a carinha não é nem de vó, é de mãe, né? Ela deve ter uns 50 e poucos. Será que é difícil? É difícil ou será que não tá doendo o suficiente? Então é você olhar e falar, caraca, o que é difícil? Já tem lei, já tem regra. Meu Deus, eu tenho dinheiro para receber de volta. Eu vou fazer dar certo. Volta para mim aqui, equipe. E eu tenho uma pessoa que eu quero falar para vocês dela, que é a Adriana. Que, assim, eu pedi para minha equipe ressuscitar esse documento. Vocês vão ver que tem outra da GL lá no vídeo. De ressuscitar esse vídeo da Adriana. Quando a Adriana entrou no meu método, eu olhei para a cara dela e falei assim, puta que pariu, não vai dar certo. Eu pensei isso, tá? Adriana, me perdoa. Mas eu falei pro Marcelo, entrou uma mulher aqui, eu não vou dar conta de ajudar ela, vamos devolver o dinheiro para ela? Eu não consigo. Ela não sabe nem escrever direito, Marcelo, ela não sabe entrar no Zoom, ela não sabe, eu acho que eu não vou dar conta. Daí, olha aí, me lasquei, olha aí o resultado. Meu salário dava uns 1.200 no máximo. No máximo. Chegava a ganhar 900, R$1.000. Por mês. E não dava e nem sobrava. Era só no vermelho, devendo, e muito triste, sabe? Porque não conseguia sair daquilo. E só pegando empréstimo para cobrir uma coisa e não dava. E só fui me embolando cada dia mais. Não dava não e nem sobrava. Ganhava pouco. E daí, conforme foi sobrando, aplicando o método, o meu score subiu. E eu fiquei muito, muito feliz de saber que o meu nome não está mais sujo, que eu estou livre das dívidas. Para mim, estou considerada sem dívida e com o nome limpo. Isso é muito, muito gratificante. Muito mesmo. Estou muito feliz e muito grata por tudo. Então, meus amigos, um salário de R$1.200. Ela trabalhava num trabalho de limpar banheiro. Ela saía de limpar os banheiros e ia limpar, fazer faxina em apartamento pequeno. E à noite, essa mulher estava querendo se matar também. Essa mulher saiu da dívida. Demorou. Quando ela entrou, foram quase 3 anos. Porque com um salário de R$1.200. E eu trouxe ela porque, durante um tempo, eu parei de mostrar ela. Porque eu falava assim, nossa, as pessoas vão achar que é fácil para quem ganha R$1.000, né? Deixa eu guardar a Adriana numa caixinha. E eu falei, eu nunca mais vou deixar de mostrar a Adriana, para dar um tapa na tua cara. Qual que é a tua desculpa? Qual que é a tua desculpa? Porque a Adriana não tinha mais para onde correr. A Adriana é mãe solo, de um pai que abandonou todo mundo, tem os pais idosos, ela limpava banheiro. E sabe o que foi mais legal? Ela parou de limpar banheiro. Nada contra limpar banheiro, tá, gente? Mas é um trabalho suado. Ela tinha consignado lá nessa empresa terceirizada, era um terror. Mas ela virou caixa de um lugar. Olha só, ela não sabia nem escrever. Ela não sabia nem fazer a conta direito. Mas esse caminho que ela viveu fez com que ela, inclusive, fosse promovida. A Adriana é uma aluna do coração. Eu gosto muito dela, sempre lembro muito dela. Porque aí quando você fala assim, qual que é a minha desculpa? Qual que é a minha desculpa? E assim, aqui eu falo para quem ganha lá seus 4, 5 mil reais, que tem muita dificuldade. E é falar assim, cara, até quando? Você tem medo? Beleza, tá? É difícil. Tá, e aí, né? Então, assim, quando eu olho para as pessoas, e aí eu tô falando de quem tem um pouco mais de dificuldade. E aí quando a pessoa fala assim, nossa, mas será que eu vou ficar restrito? Será que eu nunca mais vou ter crédito na minha vida? E aí eu queria mostrar para vocês só uns 2 casos, assim, vou mostrar bem rapidinho mesmo. Olha o que o Carlos fala. Ó, gente, tô felizão aqui, ó. Diminuir 200 mil reais de dívida. O Carlos não era igual a Adriana, que ganhava R$1.000. O Carlos ganhava mais de 10 e tava devendo mais de 500. Reduziu 200 mil a dívida, nem vou focar na dívida. Ele me manda 5 dias, depois que eu negociei a minha dívida, score de 714, nome limpo. E se eu seguir mais pra frente? Gente, Júlio Campos, o nome dele. Gente, vocês acreditam que minha gerente, que eu consegui quitar uma dívida por 192 mil, e depois de encerrei minha conta, ela me ligou perguntando se queria abrir a conta de novo? Eu dei uma risada e falei que não queria. Volta aqui para minha equipe. O que eu quero te dizer com isso é que é só você pensar, raciocina um pouquinho. Se o banco pegar todo mundo que ele está dizendo que ele nunca mais vai dar crédito e nunca dá crédito, para quem que ele vai dar crédito?
Pensou? Não preciso ficar explicando muito, não. Então, as pessoas, muitas vezes, elas têm medo. Medo do desconhecido, medo de ficar restrito, medo de ser difícil. Aí eu poderia ficar até aqui amanhã falando sobre o medo. Só que aí eu entro num outro ponto que é, Dage, mas lembra que eu estou explicando aqui por que as pessoas continuam endividadas. Eu sei por quê. E boa parte é por causa das caraminholas que tem aí na tua cabeça. Porque você não começa. Porque você até vem para esse evento gratuito, você até gosta de mim, mas se eu não pegar você, botar agora aqui e falar, e aí, qual que é a sua desculpa pra gente começar a resolver essa parada? É capaz disso aqui virar só um oba-oba na tua vida, uma aulinha que você assistiu, fazendo outra coisa ainda. Se eu não pegar você pela cabecinha assim, falar, e aí, o que você vai fazer? E não trazer por que as pessoas não fazem, que é por isso. As pessoas têm medo. Olha o banco grandão, ajoelha e fala assim, não tem o que fazer. Não tem como. Então, é olhar e falar, ai, Dage, mas é que eu olho e eu acho que pra mim não funciona. Eu olho assim, eu tô com tudo em dia. Eu não sou igual a Adriana, que é uma pessoa simplesinha que ganha 1.200. Eu não sou igual a Gelta, que é uma oficial de justiça que ganha 30. Eu ganho só 4. E aí começa a síndrome do floco de neve. E eu vou ser muito sincera com você. Eu não sei se você ganha bem, se você ganha pouco, se você ganha mais. Eu não vou nem entrar nessa seara. Você precisa resolver a sua vida. E aí eu vou botar aí, ó. Tem a história do banco, né? Será que pro meu banco funciona? Eu vou botar mais 300.999 pessoas pra você ver assim, ó. Eu só posso mostrar pra você um monte de caso. Aí você precisa olhar e falar, não é possível que eu sou a única desinfeliz do mundo que não vai dar certo pro meu caso. Dá uma olhada aí. O Nubank, ele estava me cobrando 8.910, foi 6.710, então eu tive uma redução aí dos seus quase 3.000 reais em 18 vezes. O Neon era 12.517, eu negociei por 8.069, eu tive um desconto aí de 4.500 reais na Neon. O PicPay foi no valor exatamente que eu devia. Pista, no verde, o Hipercard, paguei Mercado Pago, teve outro, era Zema, era Caixa e Bradesco. O Ouro Card, que estava 35 mil, eles baixaram para 16.232. O sucesso foi com o cartão de crédito Bradesco. A gente tinha uma dívida com o Santander, que era de 200 mil. Tinha duas do Santander, faltava do Cicobi. O Banco do Brasil, que era a nossa meta. Foi o BMG. Eles parcelaram em 24 vezes de 360. Foi o valor que eu peguei, na verdade, né? O Itaú consegui resolver, graças a Deus. Querem que eu fique até amanhã lendo 150 nomes de banco? É Quista, é Noverde, é Cooperativa. Então, assim, ó, eu acredito que eu já dei elemento para você poder entender que não importa o banco que você deve, tua situação, só que a gente vai chegar agora no ponto que eu acredito que é o ponto mais sensível com relação a por que as pessoas não saem da dívida. Porque é muito óbvio, eu falo com quem não tem dinheiro. E se você ficou atento, eu abri essa aula com um vídeo que toda vez que eu mesmo assisto, eu choro. Porque as pessoas falam que ela não tem dinheiro. Elas não têm dinheiro para sair da dívida. Ah, você não me conta. Se você não me conta isso, eu não acredito. Então, assim, às vezes eu sou um pouco brincalhona para falar disso, mas é óbvio que você não tem dinheiro. Aí vamos responder, qual que é a pergunta depois da resposta de não tem dinheiro? Por que você não tem dinheiro? O que está acontecendo? Tudo que eu falei na aula 1, tudo que eu falei na aula 2. Primeiro, você não tem dinheiro porque o banco está pegando seu salário. Segundo, você não tem dinheiro porque você está pagando por coisa que você não devia pagar, porque teu juro está muito alto, porque você fez muito mais dívida do que você dava conta. Passei 2 aulas explicando isso. Então, vamos lá. Dá uma olhada na Nilma aí. Quanto de dinheiro que ela pegou de volta? 23 mil reais. Dá para comprar um picolé, né? Com 23 mil? Comprei ontem um picolé lá no hotel que eu tô hospedada aqui em Cuiabá. Não sei se vocês sabem, mas eu não moro aqui em Cuiabá. A minha empresa é aqui, eu moro lá em São Paulo. Aí ontem eu cheguei lá, tinha um hotel, um picolé super faturado de cajamanga. Já comeram picolé de cajamanga com sal? Coisa de cuiabano, pesquisa na internet. Picolé de cajamanga, você põe sal, uma delícia. Acho que esses 23 mil reais paga meu picolé de cajamanga. Vocês acham que paga? Ajudaria vocês, 23 mil reais? Mas acho que 23 mil reais é pouco, né? Não dá pra comprar o picolé de cajamanga, porque eu comprei um de cajamanga e um de brigadeiro. Pra comprar os dois, aí eu preciso dos 40 mil da Emília. Que aí eu acho que dá pra comprar o picolé de cajá e de brigadeiro. 40 mil de seguro prestamista. Então, eu tenho casos aqui de 70 mil, gente. Eu trouxe um de 23 e um de 40. Pode voltar aqui para minha equipe. Então, quando eu mostro que as pessoas elas não saem da dívida porque ela diz para mim que ela não tem dinheiro, tá, é verdade mesmo. O banco tá pegando teu dinheiro, tá pegando teu salário. Então, é do dinheiro das coisas que você não devia pagar que vai sair o dinheiro para você sair. Tão simples quanto isso. E assim, ó, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou super brincalhona, eu gosto de brincar, às vezes eu gosto de fazer piada, às vezes eu sou muito dura. Mas eu sou uma pessoa muito lógica. Pra mim, as coisas, tudo é muito lógico. E aí, às vezes, eu uso outros recursos, mas assim, cara, você não tem dinheiro porque você tá com dívida. Você precisa encarar as dívidas e negociar as dívidas pra ter dinheiro. É óbvio, gente. É óbvio. É lógico.
É lógico, é só você pensar. E aí, esse vídeo que eu falei, que eu abri a aula de hoje, ele fala assim, não vai ser para mim que você vai dizer que você não tem dinheiro. Não precisa se preocupar comigo, não. Eu tô bem, minha vida eu já resolvi. Você tem que se preocupar com você. Até quando essa frase vai nortear a tua vida? Até que dia? E aí, agora eu vou montar com você a rota completa. Por onde que eu começo? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? A gente falou de todas as etapas. Agora eu vou condensar isso para você em 60 dias. Você lembra que eu falei que eu tô aqui para que você economize tempo? Para que você faça parte de uma geração sem dívida, sem precisar se ferrar, esperando 2 anos por um processo, seu nome apodrecer no Serasa por 5 anos? Não foi isso que eu te prometi quando eu te chamei para cá? Então vamos construir essa rota agora em 60 dias? Eu não faço mágica, eu não faço milagre. Eu desenvolvi um método. O que a gente faz? Vou desenhar uma linha do tempo. Eu tenho uma alegria de fazer as coisas em linha do tempo, porque é lógico, a DAGE é muito lógica. Dia 0, seja mais que super bem-vindo. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Do 0 aos 15 dias. Demora 15 dias para fazer isso. Proteção salarial. Vou escrever PS, tá? PS 30. Ainda eu coloco 30, mas eu resolvo em 15. Em 15 dias, proteger o teu salário. Banco não mexe mais no que é meu, como diz meu aluno querido. Banco não vai mais mexer no teu salário. Como que a gente faz isso? Resolução 4.790, tema 1085, que eu expliquei na aula de ontem, resolução 5.058. Quando eu falo 15 dias, porque é o tempo que a gente leva para fazer. 15 dias é o tempo que eu levo para fazer. Como eu não sou boba nem nada, porque eu sou a Dagia, eu sou incrível. Lá em casa eu tenho uma piada com a minha irmã que eu falo assim, eu sou incrível, sem defeitos. É uma brincadeira que eu tenho com ela, perfeita sem defeitos. Eu falo, mana, você é perfeita e sem defeitos. É uma brincadeira que a gente tem. E aí eu falo assim, ó, eu entendi que para eu ganhar tempo, eu podia matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu já pego na etapa 2, então a etapa 1 é proteção salarial. A etapa 2 é o que nós falamos na aula de ontem. Eu vou fazer o que está lá na lei. O consumidor que manifesta a tua situação financeira. A etapa 2 tem a ver com fazer o banco querer negociar com você. Eu vou usar a lei do superendividamento, então eu vou usar a lei 14.181 para comunicar por escrito ao banco a merda que ele fez junto com você. Porque eu não falo que você é inocente. Vocês dois erraram junto, então eu vou brigar com vocês dois. Falar, ó, eu, consumidor, manifesto a minha situação de endividamento porque você me deu muito mais crédito do que eu deveria pegar. E aí abre-se a conversa de negociação. Então, isso aqui tudo eu faço em 30 dias. É o prazo que eu preciso. Por quê? Porque para eu acionar o banco, eu tenho um prazo de 10 dias para essa comunicação acontecer. Então, eu uso esse tempo de 30 dias. Só que enquanto isso acontece, qual que é a minha etapa 3? Pegar dinheiro de volta. Pegar dinheiro. Quem quer dinheiro? De volta. Então, depois que eu protegi o salário, depois que eu falei assim, banco não mexe mais no que é meu. Aí eu vou lá e falo, agora eu quero meu seguro prestamista de volta para o banco não pegar nesse dinheiro. Aí eu vou lá e pego esse dinheiro de volta. A etapa 3 é a etapa de cancelamento de produto. É a etapa que eu vou cancelar todas as porcarias que tem na tua vida. No material de aula 1, da aula 1, só tinha no material isso, hein? Eu mostrei uma lista de cacareco que você paga sem precisar. E hoje eu mergulhei onde a gente tem um potencial maior de dinheiro. No financiamento do carro, no empréstimo consignado e no empréstimo pessoal. E no financiamento da casa? Não tem. É nesses que eu falei, tá bom? Pega o dinheiro de volta. Etapa 4. Lembra que eu falei que eu preciso fazer a proposta? Para fazer a proposta, eu preciso pegar os documentos das dívidas, definir um valor justo e começar a montar a proposta. E aí é o ponto que todo mundo fala no chat. Como é que escreve a proposta? Eu não conheço seu caso, criatura. Eu não sei quanto você ganha. Eu não sei qual que é o valor da tua dívida. Eu não sei se você tem 5 filhos, se você é aberta à vida e tem 6 crianças, ou se você nem criança tem igual eu, se você é solteira, se você é mãe solo. Eu não sei sua capacidade de pagamento. Então, a proposta, ela vai ser escrita e redigida de acordo com o seu caso. Mas essa etapa 4 aqui é a etapa onde mais 15 dias, aí eu já estou aqui no dia 45, é a etapa onde a gente começa a disparar as propostas para o banco. E aí, eu tenho mais 15 dias aqui, que eu chamo de etapa 5, que é a etapa que eu chamo de começou, não para mais.
Porque a gente entra num ciclo de repetição para passar por todas as dívidas do mapa de dívida. Eu abri um mapa aí, e essa parada aqui, que meu desenho ficou bem feio, é uma parada que acontece dentro de 60 dias. E aí, sou eu aqui fazendo promessa. Com 60 dias, eu tiro um defunto da dívida e boto ele em pé. Vai negociar todas as dívidas em 60 dias? É óbvio que não, mas vai estar com salário sobrando. Vai estar com dignidade. Se estava perdendo sono, não vai perder mais. Se estava tomando remédio para dormir, não vai perder mais. Por quê? Provei a boa-fé, comprovei que a pessoa não está de palhaçada, fiz a proposta pelo valor justo e já estou negociando com o banco. Tudo por escrito. E aí eu pergunto para você, né? Será que isso aí é o que você quer? A rota é essa, gente. Não tem outro caminho. E agora a gente vai começar a desenvolver como é que isso acontece. Como que é possível a gente fazer? A equipe botou até por escrito aí. Começou, não para mais. Então, ó, cada etapa aí. Proteger o salário, lei do superendividamento, resgatar seguro prestamista, mandar a proposta. Começou, não para mais. A rota é essa. Agora eu vou beber uma água, que a gente vai começar a conversar sobre isso na prática. Vamos lá. Dade, como assim? A gente vai começar? A gente já começou na prática? Já começou, mas agora eu quero bater muito a real para você. Fazer esse evento é um negócio que eu não sei explicar. É muito doido, gente. Eu não conheço vocês. Vocês estão aí na sua casa me assistindo da tua televisão. E eu tenho uma chance. Eu só tenho uma chance de fazer com que você não desista. Eu só tenho uma chance. E por que eu falo isso? Eu quero que você saia daqui com uma decisão tomada. Eu construo esse evento e eu ensino pra caramba. Quem aí acha que eu ensino pra caramba? Que eu falo as resoluções, que eu não escondo ouro no bolso. Eu não escondo ouro no bolso. Eu falo todas as regras, eu falo a ordem, eu ensino demais. Eu sofro por eu ensinar demais. Porque as pessoas falam, meu Deus, é muita coisa. Eu falo, as pessoas que ficam aí te prometendo vida fácil, não fala o que acontece. E o que eu quero que você saia daqui? Com a tua inteligência iluminada, para que você escolha o melhor caminho para você. Eu não sei quantos anos você tem, mas na minha época, tinha um negocinho chamado Porta da Esperança, do Silvio Santos. Quem conhece a Porta da Esperança do Silvio Santos? Fala aí pra mim. Quem conhece a Porta da Esperança do Silvio Santos? Tinha lá porta A, porta B, porta C. E aí fazia assim, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Por que eu falo isso? Porque tinha uma galera que parava na porta e ficava assim, ó. E aí a musiquinha, aí quando passava a pessoa... E tinha gente que ficava pra fora da portinha. Tinha, porque não conseguia escolher uma das portas. Eu adorava o Silvio Santos quando era criança. E aí, as pessoas não escolhiam porta nenhuma. Eu vou resolver o problema da tua vida hoje. Você vai ter que escolher uma porta para você entrar. Qual que é a primeira porta? A primeira porta, você já está nela. É a porta de negociar com o gerente de banco. É a porta de fazer empréstimo. É a porta que eu falei na aula 1. Deixar teu salário na mão do banco, pegar empréstimo toda vez que falta dinheiro para pagar as contas, fazer sorteio de boleto. É fazer as coisas que eu falei lá na aula 1, cortar gasto, se fuder. Viver uma vida de merda, ser um endividado que vai morrer e deixar dívida para parente. Que a família vai fazer inventário e vai estar lá. É a porta que a maioria de vocês estão. Eu sinto muito ser tão dura, mas é a porta que a maioria de vocês estão. Essa é a porta A. Não sei se vou, se porta A. Qual que é a porta B? A porta B, a lei do superendividamento existe desde 2021. Sai daqui e contrata um advogado para você. Só que aí tu ajoelha, a equipe, eu não sei se vai me pegar, vai? Você ajoelha e reza pro advogado que você vai contratar ser melhor que o advogado do banco. Mas você reza para todos os santos. Reza para Santa Terezinha, reza para São Francisco de Assis. Se você é da Ubanda, reza lá para os pais de santo. Não sei para quem que você vai rezar, mas reza. Faz terço, rosário, quaresma de São Miguel, você reza. O advogado seu ser melhor e ter mais bala da agulha que o advogado do banco. Aí depois que você rezar pro seu advogado ser bom, você reza pro juiz que você pegar gostar de consumidor. Porque se o juiz que você pegar for um juiz que tem um vídeo no YouTube que ele fala assim, porque o servidor compra iPhone, viaja e depois quer que eu resolva a vida dele. Não vou resolver. Você cair na mão do desembargador num juiz que é pró-banco, reza. Porque acontece. Porque, de fato, quando você soca seu caso e entrega na mão de outra pessoa, a tese tem que ser muito boa. O juiz tem que querer analisar e, às vezes, você é vítima de um erro de processo. E o juiz fala, não quero. Lembra que eu falei na aula 2 que o juiz poderá aceitar?
mas isso é um caminho. E meu trabalho é falar para você, essa portinha existe. Um beijo para você, vai lá, contrata um advogado e reza. Mas reza bem. Se é católico, compra aquelas velas que fica queimando por 7 dias e reza. E espera. Quanto tempo que vai levar? Mas é um caminho possível para você. Então, eu não estou aqui para dizer, o meu caminho é o perfeito. Não. Depois de tomar na cara, trabalhar 8 anos no banco, quase me matar, eu olhei e falei assim, não devia ser assim. Dá mais trabalho, né? A esfera extrajudicial, dá mais trabalho eu querer mudar os meus erros de uma vida inteira. Dá mais trabalho se reorganizar financeiramente, né? Dá mais trabalho. Dá mais trabalho ensinar. Dá mais trabalho acreditar na educação. O terceiro caminho é usar tudo que eu te ensinei, que é a via conciliatória e a via extrajudicial, para resolver a tua vida, sem precisar ficar 2 anos parado na justiça. Basicamente, quando você olha esses 3 caminhos, é o caminho que você tem que escolher. O problema é que as pessoas param na frente disso aqui e ficam, não sei se vou ou se fico. E aí não faz porcaria nenhuma. A verdade é que fica aqui. Porque esse caminho aqui, de ficar com o gerente, casar com o gerente é meu vizinho, é da minha cidade. Porque eu não vivo sem o Santander. Não sabe quantos bancos tem por aí? Esse caminho é mais gostoso. Ele dá menos trabalho. Dá mais juro, mas dá menos trabalho. Do que enfrentar o problema de frente. Que é a minha parada aqui. Então, assim, agora é com você. Escolher que caminho que você quer. Esse caminho aqui é o que eu entendo ser mais. Vou escrever na outra. Caminho C é o que eu entendo ser mais simples, mais rápido, honesto, seguro. E onde você assume a responsabilidade da tua vida. Onde você fala assim, fiz merda mesmo, vou resolver. Vou resolver tudo. Vou proteger meu salário, vou fazer as propostas, vou acionar a lei do superendividamento contra o banco, vou pedir para um parcelamento pelo valor justo, não vou entrar nessa de quero dívida com 70%, 80%. Pronto. E agora, para você que quer fazer esse caminho aqui, eu vou te apresentar meu programa de acompanhamento. O que é o método, qual que é a garantia que eu dou, quanto que custa, e é basicamente isso. Não tenho que ficar floreando para você, não tenho que te dizer que eu sou a She-Ra do He-Man, não, tenho que te dizer, cara, eu desenvolvi uma metodologia para quem quer por esse caminho. E para quem que não é esse caminho, não é para quem quer dar o calote, não é para quem está procurando um esqueminha para sair das dívidas, não é para quem acha que tem um milagre e que coisas grandes se constrói reclamando da vida. Coisas grandes se constrói, ó, com esforço. Faz 7 anos que eu estou na internet, para bater 1 milhão de seguidores que eu vou bater provavelmente daqui uns 3 meses. 7 anos. Não viralizei, não, fiquei famosa. Ou seja, as coisas grandes exigem esforço. Sair das dívidas me exigiu esforço. Estar aqui hoje me exigiu esforço. Então, o método Mais Dinheiro Zero Dívida não é para quem quer esqueminha. Para quem que é? Para quem é inteligente e entendeu que eu tenho CPF, então a lei do superendividamento é para mim. Eu quero resolver minha vida mais rápido, sem ficar esperando 2 anos na justiça? É para você. Ah, tá com a dívida em dia? É para você. Tá com a dívida atrasada? É para você. Não quer mais perder dinheiro? Não quer mais trabalhar para ver seu dinheiro virar cocô de cavalo todo mês? É para quem entendeu que quer negociar de um jeito que possa pagar, sem fazer nada errado. É para quem não tem tempo a perder. É para quem está olhando para os pais, para os filhos, para os sobrinhos, para os irmãos, e está falando assim, caraca, nossa família está ferrada. A gente precisa começar a resolver. Alguém tem que puxar essa leva. E o que é o meu método? Para vocês entenderem da onde que a GL tirou esse negócio, da onde que ela tirou essa metodologia, como é que funciona na prática, tá? O meu método não é um curso. Quer me deixar brava é falar assim, lá vem ela vender um curso. Porque, gente, se fosse um curso, eu botava uns anúncios assim, ó, para rodar, e eu não precisava te apresentar tudo que eu apresentei. O método Mais Dinheiro Zero Dívida é um passo a passo. E de verdade, com cada palavra, cada passo, cada coisinha que tem que aplicar no teu caso. E junto com pessoas humanas que estão todas ali na sala agora, toda a minha equipe está aqui, sentadas para atender você. E olhar, tirar a dúvida do seu caso, do que você precisa. Porque aí, aqui, eu tenho como saber. Ah, você é a Maria, é mãe solo, ganha 5 mil e está devendo 50. Beleza, vamos agora montar a tua proposta. E esse método é sem precisar entrar na justiça e sem precisar deixar seu nome apodrecer no Serasa. Dagi, como que é um método na prática? E aí, basicamente, eu tenho
cada texto que você precisa usar e como adaptar isso para o teu caso. Então, na prática, o texto que você vai usar para proteger o seu salário, o texto que você vai usar para comunicar o superendividamento, o texto que você vai usar para cancelar o seguro prestamista. Cada passo. E aí, nessa hora que eu falo isso, as pessoas falam, mas por que você não libera esses textos de graça? Porque eu não posso, gente. É simples. Seria uma irresponsabilidade e a própria CVM, que regula os profissionais de educação e consultoria financeira, ia me multar. Porque eu não posso dar assessoria financeira em massa. Isso seria uma puta de uma responsabilidade. Quando eu posso dar? Quem aí viu a minha cartinha de pegar o documento da dívida? Isso é algo que eu posso dar de graça. Gente, a resolução 5004. Faz um textinho, pode fazer no ChatGPT. Pode fazer no Google. Como fazer uma cartinha para pedir documento da dívida? Não precisa de uma carta específica. Agora, quando eu vou fazer uma proposta, eu vou acionar uma lei. Vou pedir uma lei na via extrajudicial. Pô, aí entra uma responsabilidade na parada. E aí eu deixo a carta pronta e falo, Joaninha, no seu caso faz assim. Maria, no seu caso faz assim. Com cada palavra que você tem que escrever. Dade, como é que é isso na prática? Eu gosto de mostrar a imagem. Ó, tá aqui. Resumo da proteção salarial. Tá aqui a carta. Tá aqui o tutorial do Bacen. Você tem um caso específico? A aula 2.6 é para você. Você que é do BRB, você que é ex-funcionário do Banco do Brasil e recebe pela Cooperforte, você que é da Previ, dos funcionários lá do Banco do Brasil, você que é lá da SPPrev, que é dos funcionários lá do governo de São Paulo, aposentados, tá aqui, ó. Pega a cartinha para mandar a cartinha desse jeito aqui, cada coisa que você precisa fazer. Pode voltar para mim, equipe. Cada coisinha que você precisa fazer, tá lá. Só que aí, o que vai acontecer? Tá tudo lá. Só que aí você vai ter dúvida. Você vai falar assim, meu Deus, tô com dúvida. Porque meu caso é assim, 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 assado. E aí, quando eu mostro que tem cada palavra no método, as pessoas falam assim, nossa, lembra que eu falei das coisas que paravam as pessoas de fazer? Que elas não tinham tempo, que elas não tinham dinheiro, que o banco não vai aceitar. Meu amor, deixei cada palavra para você só copiar e colar. Copiar e colar é você selecionar assim, aperta o botãozinho e copia. Aí você cola. E aí os valores vão ser os valores da sua dívida. Só que quando essas cartas, esse método, você acessa da sua casa, com a sua senha, com o seu celular, precisa de um computador? Cara, se você tiver, ajuda. Mas se você não tiver, a gente dá um jeito. Tem alguma lan house aí na sua cidade, ou uma papelaria, ou seja, na mão você não vai ficar. E aí, o que acontece no meio do caminho? Você vai ter dúvida. Então, é muito provável que no meio do caminho você vai ter alguma dúvida. E aí, como é que a gente faz para poder tirar as suas dúvidas? A gente tem suporte individualizado. Então, o que é suporte individualizado? Eu gosto de mostrar para você. É a Sandra mandando um e-mail e falando, Dage, seguinte, tô com essa dificuldade. Como é que eu resolvo? Tá aqui os meus documentos, você me tira dúvida? E alguém respondendo a Sandra, Sandra, para eu te ajudar, é preciso que você me responda isso, isso, isso e isso. Passo prático, faz isso e faz isso. Para Sandra. E o mesmo aqui para Thaís. Thaís, eu quero saber se está tudo certo. Eu fiz assim, assim, assim. Tá certo, Thaís? Pode mandar para o banco. Suporte individualizado. Pode voltar para a minha equipe. Por que eu estou falando suporte individualizado? Porque quando vocês veem coisa de curso, coisa de informação das coisas, vocês ficam normalmente assim, mas será que vai ter alguém para me ajudar? Será que vai ter alguém para pegar na minha mão? Será que vai ter alguém para me acompanhar? Vai, só que eu vou um pouquinho além. Além de eu pegar a tua mão, além de eu te acompanhar, que eu já falei que eu tenho, inclusive eu vou mostrar de novo na tela, deixa eu só mostrar outra coisa para vocês. Que eu tenho todos os textos, volta na tela para mim, para eles, todos os textos, todas as cartas que tem para usar, e tá aqui a Érica falando que com 4 dias já estava com salário protegido. Todas as técnicas de negociação, como é que negocia a dívida da casa, qual carta que eu uso para a dívida do carro, qual carta que eu uso para negociar com o banco da conta salário, que é o Banco do Brasil, qual é a carta que eu uso, então tá tudo ali. Para você pegar e falar, essa aqui é para o meu caso, peguei, vou aplicar. Pode voltar para a minha equipe? Só que aí, o que acontece? O banco, ele se adapta. Isso não é uma coisa engessada. Então, quando as pessoas me perguntam por que você não libera todas essas cartas na internet? Como eu falei, é uma responsabilidade, eu nem posso fazer isso, mas os bancos se atualizam. Então, recentemente agora, eu tive um banco em específico que começou a agir de uma determinada maneira.
Ou seja, a gente fazia a solicitação da resolução 4.790 e eles enganavam a gente. Eles pegavam e falavam assim, tá bom, agora você tem que confirmar pelo aplicativo. É um banquinho bem amarelinho, assim, do Brasil, sabe? E aí, eu tive que ir lá correndo e mudar minha aula e falar, gente, Banco do Brasil mudou. Agora, quando você aplica a resolução 4.790, você tem que ir lá no aplicativo e aprovar. Porque senão não cancela os descontos e os filhos da mãe descontam na conta salário. Bora fazer isso? Então bora. Aula atualizada em tempo real. Como é que eu descobri isso? Adivinha? Dá uma olhada aí na tela. Eu tenho mais de 16 mil alunos. Então, os meus alunos aplicam as coisas e quando um banco muda, todo mundo fica sabendo. Quando um banco está negociando, gente, Bradesco, deu certo, ó. Faz assim, 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 que eles estão em campanha de negociação. Então, eu começo a saber aqui, eu tenho uma coisa que eu chamo uma inteligência de grupo, que é um lugar onde os meus alunos contam o que deu certo. Então, o nosso grupo de inteligência não é um grupo onde eu tiro dúvida. E isso é uma coisa diferente aqui. Eu acho que na maioria dos lugares as pessoas tiram dúvidas em grupo. Eu não gosto, porque as dúvidas são individuais. Às vezes a dúvida da Maria não é a dúvida do João. O João não tem problema de proteção salarial. O João tem problema de negociação. Mas o João e a Maria devem para o Bradesco. E aí o João e a Maria falam, gente, ó, Bradesco está em campanha, manda a proposta agora que eles estão aceitando. Então, isso é uma inteligência muito grande que a gente tem de saber como é que os bancos estão agindo e se comportando. E aí, ter mais de 16 mil alunos me ajuda a ter isso muito rápido. Mas, para tornar uma história longa, curta, vocês devem estar aí do outro lado querendo saber quanto é que custa, quanto é que é. E já falando, tem dinheiro. Calma que eu vou te explicar, mas eu preciso bater muita real para vocês. Não tem como, e aí eu vou ser muito direta e reta, não tem como você ser acompanhado por alguém de pertinho, com suporte individual, e você achar que isso é cincão. Inclusive, tem uns golpistas aí que passam golpe vendendo curso completo, acesso eterno, R$30. Eu falo, gente, não acredito que tem gente que cai nisso, né? Então é caro. Eu não vou dizer para você que é barato. Porque é caro, não vou dizer que é barato, mas eu quero que você faça uma seguinte conta. Vamos ver o que é caro? Vamos pensar o que é caro. Primeiro, caminho A. O que acontece quando você fala com o banco? Você vai lá no banco, você está devendo R$30 mil. Aconteceu comigo, minha história é essa daqui. Você está devendo 30 mil. Aí o banco fala assim, eu vou te ajudar. Vou te fazer um parcelamento, sob medida, feito para você, unificado. Você agora me deve 90. E aí você saiu com um presentinho de 60 mil reais de juros. E aí? O que é caro numa hora dessa? Mais 60 mil. Um passo errado, 50 mil. Vamos lá para o caminho B? Caminho B é contratar um advogado. Quem aí sabe quanto custa um advogado? Por baixo, tá? Honorários. Para te acompanhar durante um ano. 30 mil. Aí vamos dizer que ele reduz a sua dívida. Ele conseguiu reduzir a sua dívida. Ele conseguiu reduzir 60 mil a sua dívida. Ele vai te cobrar mais 18. 30% da redução de dívida. Então, a brincadeira do advogado, 48 mil reais. Para reduzir a dívida de 60. Não faz muito sentido, né? Mas vamos lá. Você tem os caminhos. DAGE. E o caminho C? Que é fazer pela via extrajudicial, que é fazer extrajudicial. Você tem a opção de contratar um consultor particular, inclusive para fazer essa parte, um consultor individual. Não é método, um consultor. Eu tenho essa consultoria. Individual, 24 mil reais. É o preço da minha mentoria individual, a Genos. Então, eu tenho esse serviço. Você quer no individual? Você quer um a um? 24 mil reais. Então, assim, eu tenho isso também. Quando eu desenvolvi o método, eu falei assim, cara, eu quero ter um negócio que a pessoa não tem que pagar comissão para ninguém. Que a pessoa não tenha, que ela consiga aplicar tendo um acompanhamento. Eu quero tornar mais acessível. E aí, quando eu criei o método, adivinha o que as pessoas falaram para mim? Eu vou fazer mais uma dívida da GL. Eu já estou endividada e você quer me fazer mais uma dívida? Falei, calma, eu te entendo. O Pedro pensou isso. O Pedro é um policial militar, bem cuiabano, eu falo, bem daqui de Cuiabá, com sotaque. E ele falou assim, pô, gostei desses métodos aí, mas, pô, fazer mais uma dívida? E olha o que aconteceu com ele. Consegui ter uma economia de 62 mil reais de juros.
Meu nome é Pedro, tenho 48 anos, sou policial militar aposentado. Eu estava sem rumo, falou, né? 14 dívidas que eu tinha. Como que um sujeito desse vai dormir tranquilo, né? Então, eu já perdi a noite de sonos, preocupado, como que eu vou fazer. Busquei em muitos outros lugares ajuda. E um certo dia, eu, pelo Instagram, vi você lá. E eu gostei assim, da metodologia. Eu entrei, eu disse, rapaz, é aqui, vou arriscar. Vou fazer mais uma dívida aqui, mas acho que é para o ganho. E deu certo, graças a Deus. Eu consegui ter uma economia de R$62 mil de juros. Então, em menos de, acho que uns 30 dias, né? E o melhor que a pressão saiu dos meus ombros, né? Aquela pressão terrível que eu não desejo para ninguém. E hoje sou feliz porque, assim, banco hoje não manda mais no que é meu, entendeu? Não é o banco que vai ditar as coisas para mim, entendeu? Então, assim, foi bom demais. É isso aí. Tem que continuar assim, que muitas pessoas vão ser ajudadas por esse método seu. Tenho certeza. Eu adoro o Pedro. O Pedro falou assim, banco não mexe mais do que é meu, não. Até hoje eu uso essa frase dele e falo assim, cara, proteger o salário é isso. É você dizer, banco não mexe mais no que é meu. Uma decisão do Pedro fez com que ele economizasse R$62 mil e não precisasse me pagar comissão para isso. Eu não pedi R$18 mil dele, não, para negociar essa dívida. E aí, quanto é que custa uma decisão? Então, eu já vou dizer para você que não é barato, mas eu não vou te cobrar R$62 mil. Não vou te fazer isso. Eu não fiz você vir aqui para falar, R$62 mil. Não vou te cobrar isso. Poderia te cobrar 24. Lembra que eu falei? Poderia te cobrar 24. Não vou cobrar. Não vou te cobrar 24. Meu acompanhamento tem duração de 1 ano. Então, eu não vou te cobrar 62, eu não vou te cobrar 24. Eu não vou te cobrar nem 12. Se eu quisesse falar assim, vou te cobrar 12 mil, tava barato. Porque uma dívida que você reduzir, um seguro prestamista que você reduzir, tava barato. Mas eu não uso essa camiseta aqui para fazer firula, não. Não. Essa parada de formar uma geração sem dívida, eu não consigo se eu não fizer algo que seja acessível. Que uma pessoa que ganha 4 mil consiga pagar. Que uma pessoa que ganha 10 mil consiga pagar. Eu preciso fazer algo que seja acessível. Então, você não vai pagar nem 60, nem 24, nem 12. Quem aí quer saber? Quem aí quer fazer parte de uma geração sem dívida? Escreve aí. Eu vou ser GSD, que eu vou escrever aqui quanto que você vai pagar. O valor que você vai pagar para ser acompanhado por 1 ano, por mim e pela minha equipe, ter acesso a todo o método, é o valor de R$ 2.997, que você pode pagar no cartão. Esse valor é à vista, tá? Mas você pode pagar no cartão 12 vezes de R$ 309,69. Equipe, vê se os centavos estão errados, que eu sou boa para fazer os valores dos centavos errado. R$ 309,69. Esse valor pode ser parcelado no cartão ou à vista no Pix, porque eu sei que teve gente que só participando do meu conteúdo gratuito já conseguiu o dinheiro de volta, porque vocês são ansiosos e foram lá pedir para o banco que eu sei que recebi no meu direct, tá? Ontem mesmo eu abri um direct. Estou gostando de ver você GSD, gostei. Só que eu sou muito comprometida com essa parada aqui. E eu sei que quando eu boto o preço na tela, sabe o que vocês falam para mim? Eu sei que tem gente que não tem cartão de crédito. Tem gente que já tá fudido, ferrado, lascado e não tem cartão de crédito. Então, diferente do que vocês veem por aí, que fala assim, eu vou pensar se eu vou fazer no boleto para você, tá bom? Até quarta-feira eu te conto. Não, não vou fazer isso não. Eu vou já de cara dizer que esse valor é no cartão. Então, assim, ó, você pode pagar à vista, no Pix, para quem tem condições, para quem recebeu um seguro prestamista, para quem tem seguro prestamista para receber, ou você pode parcelar no cartão. Só que eu sei que vai ter gente que vai precisar que eu faça uma condição no boleto bancário. E eu não vou fazer igual o banco faz com vocês, que é mentir para vocês. Eu vou falar a verdade. Eu não tenho uma entrega diferente para quem paga no boleto. A pessoa que paga no boleto no cartão vai receber a mesma coisa, mas eu corro um risco. Afinal de contas, essa pessoa não tem cartão, não tem dinheiro, mas eu vou lá e falo, eu confio em você, vou te dar um voto de confiança. Então, o boleto é mais caro. Não adianta brigar comigo, não adianta me bater,
Pelo menos eu falo a verdade, não faço igual a Casas Bahia que vai lá e fala 18 vezes de tanto, é o mesmo preço. Não, não é à vista. É à vista, é um preço, parcelado é outro. Então, no boleto, o valor é uma entrada, então tem uma entrada de 797, tá? Então, 797, mais, vou diminuir um pouquinho para vocês enxergarem, no boleto, tá? Deixa eu diminuir aqui, apanhando da minha tela de novo. Aí, 797 a entrada no boleto, mais 10 vezes de 397. Para quem quiser fazer no boleto bancário, tudo que precisa fazer é pagar a entrada de 797 e eu confio em você. Eu sei que você vai pagar o boleto, graças a Deus os meus clientes pagam o meu boleto, não tem problema com dor de cabeça, porque as pessoas fazem o método e resolvem a vida delas. Só que agora você pode estar aí do outro lado, olhando o preço na tela e falando, meu Deus do céu! E se eu entrar no método da DAGE e não der certo? Eu tenho medo de não dar certo. Eu mostrei o Pedro para você e eu vou te falar uma coisa. Eu mostrei muita coisa essa semana para que você não tivesse medo. Mas eu vou te mostrar mais uma pessoa que, assim como você, teve medo. Presta atenção no que o Dirson me falou. Eu comprei o curso, né? Eu confesso que eu estava com medo, né? Eu tive medo de não dar certo, eu tive medo de não conseguir fazer, eu não manjo muito bem da internet. Mas, mesmo assim, eu falei, eu vou entrar. Isso era muito prático, muito, assim, sabe? Fácil, qualquer um consegue fazer. Logo de cara, eu já consegui fazer uma negociação com um dos cartões, com o preço justo, né? Aquele valor-alvo que eu fiz, e eles fizeram assim, nossa, aquilo ali me deu aquele gás, assim, sabe? Quanto que você economizou de juros? Ou seja, eu economizei 60 mil reais só no banco da minha conta salário, né? Com duas Pode operações. falar o nome do banco? Que banco que é? É o Banco do Brasil. Voltou aqui comigo? Vamos lá, que eu já vi que tem umas perguntas no chat que eu vou responder. Primeiro, você está com medo? Eu te entendo. Uma decisão do Dirson fez com que ele tivesse 60 mil reais de redução de uma dívida, tá? Uma dívida lá com o Banco do Brasil, que dizem que é um dos bancos mais difíceis de negociar. Eu até concordo, mas aqui a gente consegue resolver dentro desse período de 1 ano, às vezes pode ser 1 ano e 3 meses, vai depender do caso da dívida, e vocês nunca vão me ver prometendo prazo aqui, porque isso seria falcatrua. Prometer prazo seria falcatrua, porque eu não tenho como adivinhar quanto tempo a sua proposta vai ser aceita. Varia de banco para banco, tem dívida que demora 10 dias, tem dívida que demora mais. Só que uma coisa que eu faço muito é resolver as dúvidas que eu estou vendo que tem no chat, que é falar assim, meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Eu não sou otária, eu dou garantia de resultado. Por quê? Como é que eu vou vir aqui, vou te fazer uma oferta para você pagar um acompanhamento sem te dar garantia que você tem resultado? E eu vou te desafiar a procurar quem oferece a garantia contratual, escrito no papel, registrado no cartório, de resultado que eu vou te explicar agora. O risco dessa parada é meu. Você vai entrar aqui, você vai aplicar tudo. Tudo que eu aplico é por escrito, logo tem como provar. Então, tudo que eu aplico tem como provar. E aí, talvez você já passou na mão de gente que te engambela por aí, que fica dando dica, que dá cartinha, talvez você já tentou sozinho, talvez você já até comprou um curso dos concorrentes, que copia meu curso, inclusive. Pode ser que você já caiu numa cilada dessa, de, tá aqui um curso para sair da dívida, corta gasto, faz renda extra, lista sua dívida e troca uma dívida. Não tem nada disso no meu método, inclusive eu nem falo de renda extra. Eu falo de negociar dívida, de mandar proposta para banco. E aí, o que eu criei? Eu criei uma garantia de resultado. Então, o que eu faço? Você tem 90 dias. É o que eu te peço. Mas não é 60? Mas eu não sei se você vai fazer em 60, então eu dou 90. Falou, 90 dias é o tempo que você tem para aplicar tudo que eu ensino. E cada passo do meu método tem protocolo, o que o banco respondeu, a resposta do banco. Você tem 90 dias para aplicar tudo que eu te falei. Se tu não tiver nenhum resultado, tu vai me mandar um e-mail e vai falar assim, essa porcaria não me deu nenhum resultado. Aí a minha equipe vai falar, me manda a aplicação do método. Apliquei. Não teve nenhum resultado. Eu sou uma farsa. Devolvo o dinheiro para você em dobro. Você me pagou 3? Eu vou falar assim, não, é injusto, pô. Você me pagou 3. Teve todo o trabalho de aplicar o método, não. Vou te devolver 6. O dobro. Porque presta para nada essa porcaria desse método. Nunca paguei isso aqui. Porque é impossível você fazer tudo que eu ensino e você não ter resultado. Isso está escrito em contrato. Isso aqui não é videozinho, não. Quando você entra no meu método, uma das primeiras coisas que tem lá é o primeiro contrato que você vai assinar lendo. Você vai ler e vai falar, caraca, é verdade mesmo, a bichinha põe um contrato lá. Porque eu sei que o curso se paga. Que uma negociação, o método está pago.
e você não precisa me pagar comissão. Você não precisa me pagar 30%. Você vai me pagar pelo método. O meu trabalho é te entregar o método em 1 ano de acompanhamento. E assim, ó, como eu falei para vocês, você que tem medo de não dar certo, eu quero colocar mais um vídeo para vocês. É para acabar com o teu medo de não dar certo. Assiste aí. Então, foi um curso que, para mim, saiu de graça, porque era um dinheiro que estava perdido para o banco, né? Mas foi um dinheiro que retornou para mim. Você tem 1 mês e 10 dias comigo, pagou a escola do filho, vai quitar. Pagou o que mais que você pagou? Metade do agiota, não foi? O meu limite também, paguei o limite, porque assim, quando eu comecei a ter noção da questão do meu dinheiro, que estava indo só para juros, que não era nem para as dívidas, só pagando juro, tarifa, eu falei, não, esse dinheiro é meu. Antes de começar o curso, eu não tinha dinheiro para comprar o curso também, sabe? Provavelmente quem está aqui não tem dinheiro para comprar o curso, mas em 15 dias eu consegui pagar todo o curso só com seguro prestamista. Então, assim, aconteceu comigo, com certeza tem gente que tem seguro prestamista e não sabe nem o que é seguro prestamista, como aconteceu comigo. E assim, é só seguir o método, é só fazer ali as coisas que tem que ser feito. Com o dinheiro que eu já recebi e que eu já economizei, enfim, o curso já está pago. Hoje o curso já está pago. Uma negociação já pagou o curso 10 vezes. 10 vezes. E agora eu vou te explicar como é que você faz a sua inscrição, quero mostrar a página. Eu sempre falo para as pessoas tomarem cuidado com golpes, tomarem cuidado, então eu prefiro mostrar a página para você. Então essa é a minha página de inscrição, você vai ver que tem meu nome, ó, Dagiele, sem 2 L's, com E, WEIPPERT.com.br/inscrição. Então aqui nessa página vai ter aqui inscrições abertas, método Mais Dinheiro Zero Dívida, faça parte de uma geração sem dívida, o vídeo de inscrição e aqui vai ter a opção 1 para quem quer se inscrever à vista ou em 12 vezes no cartão de crédito, tá aqui o botão 1, e aqui para quem quer se inscrever no boleto com a entrada de 797 e as 10 vezes de 397 tem o botão aqui. Quando você clica aqui, você vai preencher seu nome, seu DDD, seu número de WhatsApp, seu melhor e-mail, vai continuar e você vai ser direcionado para a página de pagamento. Se você quiser falar com alguém da minha equipe, a gente deixa sempre o botãozinho aqui, se você tiver alguma dúvida, mas eu sempre falo que é um número muito grande de pessoas que me acompanham, então você pode entrar no método, tirar suas dúvidas direto com o meu time, e agora é hora de comprometimento. As inscrições vão abrir na segunda-feira, às 6 horas da manhã, vou anotar para você não esquecer, às 6 horas da manhã, eu vou te mandar um e-mail, um WhatsApp, mas se por um acaso cair um raio e não chegar no teu e-mail, no teu WhatsApp, eu vou colocar nos stories do meu Instagram também o link. O que você tem que fazer? Botar um alarme no seu celular e garantir que você vai conseguir aí fazer a tua inscrição logo cedo às 6 horas da manhã. Se programa e é isso que eu chamo de comprometimento. Turma, é importante que vocês entendam que eu tenho uma capacidade de atendimento. Eu não sei quantas pessoas estão ao vivo aí agora, mas eu não dou conta de entrar 4.000 alunos aqui, tá? Não dou conta, minha equipe surta. Então, assim, a gente tem uma capacidade de atendimento individual. Então, eu não vou aqui dizer assim, as vagas acabam amanhã, mas as vagas têm uma limitação. Eu tenho aqui um ponto onde eu vou falar, fecha aí a inscrição. Então, eu não sei até quando essa oferta vai estar na mesa, desse jeito. E agora eu quero ser brutalmente honesta com você e dizer que você tem 3 caminhos para seguir. Eu falei que você tinha o caminho de falar com o gerente, contratar um advogado e rezar para o seu advogado ser melhor que o advogado do banco e para o juiz ser um advogado que advoga mais para o consumidor do que para o banco, enfim. E eu falei para você que você tinha a opção de fazer a via extrajudicial, pegando esse boi pelo chifre, tendo acompanhamento, método e garantia de resultado para você seguir. E agora, você muito provavelmente vai pegar os caminhos que eu já conheço que as pessoas pegam. Elas ignoram tudo que eu falei. Tem gente aqui que vai só ficar reclamando no chat e vai ignorar tudo que eu falei. E aí faz parte do show. Eu tô aqui atrás de um sim. É isso que eu procuro. De cada 100 pessoas, eu quero um sim. Porque eu sei que esse um sim transforma uma vida. Você tem a opção de querer fazer sozinho, inclusive, mas tem gente que tal do querer fazer sozinho, tem. Tem gente que quer fazer sozinho. Então, se quiser fazer sozinho, vai lá. Boa sorte. Tipo, quanto tempo vai levar? Você vai bater cabeça, você vai bater errar, aí você não vai ter com quem tirar dúvida. Mas tem gente igual a dona Grazi, que me mandou mensagem hoje, que tem que se ferrar apanhando sozinho para falar, putz, desisto, preciso de ajuda. Eu acho que com tudo que eu mostrei, você não vai querer esse caminho. Então, com tudo que eu mostrei, te mostrei que é a solução mais simples,
mais rápida e mais barata. Pode pesquisar na internet. Você vai achar coisa mais barata sem acompanhamento. Você vai achar coisa mais cara que talvez você não consiga pagar. Eu mesmo falei que eu tenho uma consultoria individual. Eu tenho. Custa 24 mil reais. Eu falei, por esse preço, eu sei que é a melhor oferta que tem tá parando na tua frente agora. Cuidado com golpes, tá? Tem golpistas que se passam pela minha empresa, então só confia nos meus números oficiais. Eles ficam divulgados lá no meu Instagram, tem um post fixado, a equipe está colocando aí agora os números oficiais da nossa empresa. A minha equipe grava vídeo comigo, quando elas ficam assim, ai, Daj, peraí que alguém está desconfiando. Pede, elas têm vídeo comigo, elas têm foto comigo. Então, assim, eu tenho aqui toda essa segurança para você saber. Se necessário, elas vêm na minha sala e gravam um vídeo comigo. Então, assim, elas têm muito vídeo comigo para as pessoas saberem que elas trabalham comigo mesmo. E agora é hora de comprometimento, de você tomar a decisão de falar, cara, eu decido fazer diferente, porque eu tenho certeza que você tem um porquê e um porquê muito forte para decidir fazer diferente. Eu estou fazendo isso há tempo suficiente para saber que o que acontece com a maioria das pessoas é essa imagem que eu vou colocar na tela aí para você. A maioria das pessoas desistem faltando 1 metro para encontrar um diamante. Essa imagem mostra alguém tava longe e a pessoa estava batendo. Só que aí ela cansou, o ombro estava até caído e estava faltando isso aqui, ó, para chegar no diamante. A imagem de um garimpeiro, né, que procura ouro, diamante. E eu acredito que muitos de vocês, se vocês não tomarem cuidado, vocês estão a 1 metro de mudar a vida de vocês. Não significa que não vai ter marretada, não, nesse 1 metro. Ainda vai ter que marretar mais um pouquinho. Mas você está a uma decisão de poder mudar a tua vida. Volta aqui para mim, equipe. E eu quero muito, agora que eu já expliquei tudo, eu tomo muito cuidado para trazer todos os detalhes para vocês, dizer que eu sou uma pessoa. Aqui do outro lado tem uma pessoa. Uma pessoa que tem uma visão, uma pessoa que sonhou com algo, uma pessoa que em algum momento já passou por muita coisa nessa vida. E eu sou uma pessoa que passou por esse problema. Eu sempre dou aula de pé descalços, para quem possa se interessar. Porque é uma forma que eu me regulo, né? Que eu fico melhor. Porque eu falo assim, cara, eu sou só uma pessoa comum. Eu não preciso de um salto e nem de uma roupa chique para as pessoas acreditarem em mim. O que eu preciso contar para as pessoas é de onde eu saí. E eu queria colocar 2 fotinhos para vocês, que é do meu passado. Essas 2 fotinhos aí, eu achei uma delas ontem no meu rolo de câmera. A primeira foto é quando eu estava endividada, e se você for um pouquinho esperto, você vai dar um zoom e vai ver que tinha uma planilha de gastos ali atrás, ó. É uma foto de 2014, que eu estava tirando foto do meu prato de comida com uma planilha de orçamento ali atrás. Essa outra foto do lado é uma foto de 2017. Eu já tinha quitado as minhas dívidas fazia 1 ano. Tinha 1 ano que eu estava sem dívida, mas eu ainda tinha uma cama de pau de madeira, que não tinha nem forro, eu não tinha guarda-roupa, eu não tinha tapete no meu quarto, eu não tinha um forro de cama de 300 fios, e eu fiquei feliz pra caramba nesse dia que eu montei uma arara com vários cabides transparentes e mandei para minha irmã. Mano, agora eu tenho um lugar para pôr as minhas roupas e elas não ficam mais no chão. Isso foi em 2017, faz muito tempo não. E nós estamos em 2025, fazem 8 anos. E hoje, vocês veem essa mulher de sucesso, bem-sucedida, que está morando perto da tua família, está ali um pouco da minha família, que eu moro lá em São Paulo agora, perto deles. A minha equipe maravilhosa está ali no cantinho. Uma comunidade com mais de 10 mil alunos. E essa frase, GSD, estampada na casa das pessoas. Então, tá aí a minha equipe, tá aí na vida das pessoas. E essa foto, para mim, é a testificação de um sonho. De, meu Deus, tem GSD espalhado na casa das pessoas. Os meus alunos eu peço isso para eles fazerem um papel, escreverem GSD, e colocarem na casa deles, para eles não esquecerem o compromisso de fazer parte de uma geração sem dívida. Então, eu sei que você também pode. Quis contar um pouquinho dessa minha trajetória para vocês, que eu já contei na aula 1, para dizer assim, eu não sou uma pessoa melhor que você, nenhuma dessas pessoas que conseguiram esse resultado são melhores que você. A gente só é um pouco obstinado e decidiu fazer até dar certo. Eu espero você aqui do outro lado, vai ser uma alegria poder pegar na tua mão e te conduzir nesse caminho, e que você começou a fazer parte de uma geração sem dívida. Agora é você tomar uma decisão e dar o próximo passo. Fazer isso acontecer. Colocar a mão na massa. Não adianta só achar da GL legal, não adianta achar esse evento máximo e não fazer um mínimo de esforço para dar o próximo passo. Eu não sei qual caminho que você vai escolher. Eu só recomendo que você não escolha não fazer nada
E eu realmente acredito que você está a 1 metro de fazer uma grande transformação na tua vida. Eu queria de todo o coração agradecer a minha equipe, que desde o dia 0, quando a gente começa a desenhar esse evento, faz tudo para chegar na tua casa e fazer diferença na tua vida. Obrigada, equipe, eu sei que vocês estão aí. Vocês não têm ideia do quanto é intenso entregar esse evento. Não só para mim, que estou na frente da câmera, mas uma equipe inteira que se vira com muitos WhatsApps, com muitos acessos, com muito tudo, e para entregar um evento extraordinário para vocês, para que de fato aqui aconteça uma transformação na sua vida, para que de fato hoje comece um outro caminho. Um beijo e eu te vejo aqui do outro lado. Tchau, tchau. O que foi possível que antes não estava sendo possível? Olha, eu poderia dizer a viagem, mas mas não é isso que mais. Dage, eu chorava todo dia. Eu parei de chorar, agora tô cheio de emoção. Eu chorava todo dia, não sabia o que fazer. Tinha briga em casa. Também economizei. Agora eu tenho fundo de reserva também, que eu sei que é importante, que você me ensinou também, mas para mim a maior conquista foi essa. Na comunidade, quando você perguntava o que você quer ser daqui a 60 dias, eu coloquei, eu quero não tomar mais remédio para dormir. Porque a preocupação que eu ficava me tirava o sono. E hoje em dia eu não tomo mais remédio. Então isso para mim já é uma grande coisa para mim. Antes de começar, ele me mandou uma mensagem. Boa sorte, mãe, você é capaz. Que bonitinho, eu vou chorar. Ele nunca tinha me falado isso. Eu devo a você essa gratidão, essas palavras do meu filho. Eu tô conseguindo adquirir as coisas, eu tô na minha casa, eu tenho muita coisa para fazer ainda nela, sabe? Mas é minha, sabe? Eu posso fazer um furo na parede, que eu não tenho que dar satisfação para imobiliária, sabe? Assim, esse tipo de coisa simples. Hoje, graças a Deus, eu consigo brincar com a minha filha. Profissionalmente, parece que os caminhos se abriram, porque parece que quando você começa a direcionar de uma forma correta, parece que você vai saindo de um abismo, é como se uma luz brilhasse ali e te guiasse. Olha, vem pra cá. E hoje tudo que a gente vai fazer tá tudo planejado, tá tudo separado, cada valor destinado para tal coisa tem sido só bênção. E vocês conseguiram fazer reserva já, fazer aplicação? Sim, a gente já fez reserva. E sabe o que mais foi importante para mim, Dage? Você não acredita, é uma coisa tão besta, assim, tão boba, é ter o dinheiro do supermercado. Eu fui casado há vai fazer 23 anos. Que lindo. A gente nunca viajou. Eu não sei nem o que é uma viagem, eu e minha esposa, meu filho. Vamos resolver isso, né? Pelo amor de Deus. Não, já tudo agendado, já está programado. Quando? Fé em Deus, agora no final do ano eu vou viajar em nome de Jesus. Nós vamos para um resort aqui em Camaçari. Nunca pensei que eu falasse isso. Eu sempre quis comemorar na escola e eu nunca consegui fazer isso. Proporcionar essa alegria, né? Que há 8 anos ele gostaria de ter feito, comemorar com os amiguinhos da escola. E aí eu organizei tudo certinho, pago no débito e foi maravilhoso. Ver a felicidade dele, a minha também. Essa foi a minha real primeira conquista. Depois do método. E foi emocionante, né? Eu vou abrir, vou compartilhar aqui para quem assistir, eu vou compartilhar agora o post que ela fez aqui em junho, ó, contando pra gente, ó, sou da turma 31, ela coloca aqui dia 14 de junho, minha meta era fazer o salário sobrar para levar minha família para jantar. E ela tem um post onde ela fala isso, que ela quer comemorar com a família. Mas ela conseguiu realizar o sonho de comemorar o aniversário na escola, com os coleguinhas, tudo no débito, um mix de emoção. Aliviadíssima, meu Deus do céu. Tem hora que eu olho assim, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Ficava numa angústia, meu Deus, vai chegar a época de me aposentar e eu não vou poder me aposentar, porque tenho muito empréstimo. Se eu me aposentar, vou viver de quê? Mas agora não, agora eu já tenho uma previsão. Como é que tá a vida em casa hoje? Como é que tá a família? Que assim, a grande razão do que eu faço é isso, sabe? Como é que vocês estão hoje? Como é que tá o casamento? Como é que tá a casa? Bem mais tranquilo. Tô com férias programadas para abril e a gente vai conseguir fazer um passeio, mas esse passeio já vai estar pago, já vai estar mais organizado, já muda a história.